Começando aqui o nosso Pugcast, primeiro episódio. Tô muito feliz. É um projeto que eu já quero fazer já tem algum tempo. Tô muito feliz de estar aqui com a minha mãe, que é a minha convidada, a minha primeira convidada no primeiro episódio, e com o meu amigo Wellington, que está produzindo aqui. Estamos aqui no podcast dele, né? É o primeiro episódio de muitos que nós vamos fazer para falar sobre a raça Pug, falar sobre a minha carreira, falar sobre medicina veterinária, sobre a carreira de outros veterinários, sobre a realidade na veterinária no Brasil. Mas o nosso queridinho é o Pug, né? Não tem como ser diferente disso, né? Então, a gente vai desmistificar, né, os detalhes dessa raça, a gente vai falar um pouco da história da raça, a gente vai trazer convidados pais e mães de pugs. Então, tô muito feliz, fiquei nervoso agora nesse momento e isso é muito gostoso. Eu fico brincando com o Wellington que eu gosto de sentir esse frio na barriga. E vamos começar a bater um papo aqui de forma bem descontraída, de forma bem, assim, bem tranquila, sem muita questão técnica, né? A minha ideia hoje é contar um pouco da minha história, um pouco da história desse projeto que, né, ganhou o meu coração, mora no meu coração. E vai ser muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E já vou convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, Dr. Pug, né? No TikTok, e faço muito vídeo lá. O projeto começou lá no Instagram, né? A gente saiu de 3 mil seguidores para agora quase 180 mil seguidores. O Aaron estava falando agora há pouco para mim de 172, já estamos em 178, né? Então, tudo por causa do meu público, por causa da galera que ama Pug. Então, eu sou muito grato, né, a minha mãe, principalmente, que está aqui comigo. E sou muito grato a todos que participam desse projeto, né? O Wellington começou a gravar os vídeos comigo já há mais ou menos 1 ano e meio, né? Foi um cara que tem um peso muito grande para a gente ter chegado até aqui. Então, vamos começar a falar um pouco disso, né? Pô, nossa, primeiro é um prazer participar, né, desse primeiro programa. Mas, assim, a gente tem que dar a palavra, primeiro de tudo, por uma questão de educação. A base de tudo, gente, é que vocês conhecem um pouco dessa pessoa que tá aqui ao nosso lado, que ela é a primeira convidada do Dr. Pug. E, cara, talvez a maior incentivadora desse projeto, algo que, assim, né, Fábio? Com certeza. Com certeza, se não fosse por ela, eu acho que nada disso teria acontecido. E a gente deve, né, sempre honrar as pessoas que acreditam na gente. Eu sou testemunha viva do quanto essa pessoa incrível que é a Dona Isabel, o quanto ela é incrível como mãe, como parceira, como sócia, como empresária, porque ela é uma empresária, né? E o poder feminino e o poder da palavra mãe se faz presente aqui do meu lado. É um prazer estar aqui desse lado da bancada com essa pessoa incrível. Dona Isabel, por favor, se apresente. Então, primeiro, né, eu queria desejar, dizer muito bem-vindo a quem está nos ouvindo, né? É muito importante essa proximidade, né, com esse público tão querido que a gente vem conquistando gradativamente, né? Porque nada aconteceu por acaso, as coisas foram caminhando e realmente eu consigo ser tudo isso porque eu também sou fã dele. Eu sou muito fã do Dr. Pug. A número 1, né? Sim, Então, quando o Fábio começa a falar, eu vejo tudo muito lúdico em torno dele, né? E eu dou asas a essa imaginação dele. E eu acho que isso que está fazendo essa parceria ter sucesso, dar certo. Então, meu filho, eu também queria te agradecer demais por eu ser a primeira, né? É um peso grande de eu estar aqui do seu lado, você confiar em mim para isso, para dividir esse momento com você, falar do começo. Nada foi fácil, passamos por muitos momentos extremamente difíceis, né? Momentos que era até para a gente ter, talvez, voltado um pouco atrás, mas a gente sempre quis ir para frente, sempre foi um passo após o outro, e tudo vem acontecendo no seu tempo certo, né? A nossa maturidade também com relação a todo esse crescimento. E é isso. E hoje eu vou contar tudo, hein? Então. Não, me perguntem, porque eu vou contar. Então. Hoje vai ser sem filtro. Então, eu quero puxar aqui, então, o que você faz em relação ao Dr. Pug? Por que você está aqui, né? Além de você ser a minha mãe. Qual é a tua participação nesse projeto?
Qual é o teu peso? Aonde que você atua? Tenta falar de forma, assim, bem prática o que você faz, né? Desde lá de trás, quando a gente não tinha esse projeto ainda, né? Na minha carreira. Sim. Né? Depois eu quero te perguntar também como é que, da tua história, né? Desde a tua infância, como é que você depois, antes de me parir, digamos assim, né? Da onde você veio, né? Contar um pouco da história da nossa família, bem resumido, né? E aí vamos fazer uma linha do tempo. Mas antes eu queria que você dissesse o que você faz nesse projeto. Então, esse projeto, ele começou com os clientes dentro já da clínica. A clínica já havia começado, eu sei que você vai querer voltar um pouco atrás nessa história, mas falando de Dr. Pug, os próprios clientes diziam: ai, Dr. Fábio é Dr. Pug, ele só cuida de pug, eu só chego aqui, só tem pug. Vou pedir pro Wellington não deixar eu esquecer de contar essa história bem detalhada, né, da minha cliente Lesandre, que começou com essa história de Dr. Pug. Esse nome não fui eu que criei. Ele não veio da minha cabeça. Foi uma cliente minha que criou esse nome e me pediu muito, me perturbou muito para eu assumir esse nome. E ela foi a grande culpada desse projeto, desse nome existir. E nessa época, eu trabalhava na recepção, né? Era eu que recebia os clientes, era eu que fazia os agendamentos. E ela falava: eu vou marcar consulta com o Dr. Pug. E assim começou a surgir a ideia. E aí, quando você falou, eu vou acreditar nisso e quero confiar nisso, mas a única pessoa que eu preciso do meu lado é você. Você falou isso para mim. Você quer ser a minha secretária? Você quer ser a pessoa que vai conversar com os clientes e que vai fazer os agendamentos, que vamos falar da consultoria? Eu falei: eu topo o desafio. Então, eu comecei a me dividir, né, ali na clínica, não só com a recepção, com a administração, mas com atender um WhatsApp que foi criado somente para o Dr. Pug, né? E eu me lembro que logo no início eu falei: Fábio, é muito fácil vender o teu serviço. Você lembra disso, Vini? Lembro. Eu falei: é muito fácil vender o teu serviço, porque eu não estou tendo muitas dificuldades, porque o cliente, ele chega querendo comprar o teu serviço. E aí começou São Paulo. E eu fiquei cheia de dedos com São Paulo, né? Eu não sabia como me referir a esse público, né? Eu sou muito carioca, né? E eu falei: eu sei que o paulista, ele é um pouco diferente, tem uma pegada diferente. E aí você falou: mãe, não tem diferença nenhuma. Sinta-se em casa com eles. Acolha eles, receba-os, porque é isso que eles querem. É o nosso acolhimento, é o seu colo. E eu falei: meu Deus, isso eu sei fazer muito bem, né? Porque eu adoro receber pessoas, eu sou muito comunicativa. E conversar ou com o paulista, ou com o carioca, ou com o mineiro, né? No momento que você tem respeito e educação, você entra e sai de qualquer lugar e efetiva o seu serviço. Mas aí, ainda falando desse início, né? Do Dr. Pug, que eu fui ser sua assistente, né? E sua secretária, eu passei a não dar mais conta. Passou a ter um volume muito maior. A clínica também exigindo de mim do outro lado, né? E foi quando a gente iniciou com a Hannah, que até hoje é a sua secretária. Então, assim, Dr. Pug é um fenômeno. Dr. Pug, eu sempre digo, é meu filho, eu sou suspeita para falar, mas eu consigo falar dele muito bem porque eu sou fã dele, né? Eu já vi coisas acontecer comigo e com a Meg que, se eu tivesse seguido as orientações dele, muita coisa eu teria evitado. E às vezes ele fala: mãe, eu tenho clientes assim, teimosos igual a você. Você acha que sabe tudo, você quer fazer do seu jeito. E aí dá errado, né? E aí eu falo: meu Deus, quando eu botei em prática o que o Fábio falava para mim, foi bingo. Então, assim, você ganhou o meu respeito, né? Você ganhou o meu respeito, eu sou sua fã mesmo, como profissional. E acho que eu sempre digo isso para as pessoas, né? Você é muito cachorreiro, né? Você é muito, muito dócil e maneiro com o cãozinho, mas você também é tudo isso com a gente. Você é muito doce com
com o tutor, com o proprietário, né? Você fala a nossa língua e você sabe que esse amor que cresce incondicionalmente pelo cãozinho, a gente acaba atrapalhando algumas coisas, né? Então você entende isso e você acaba também nos acolhendo como tipo um psicólogo, né? Como uma terapia, né? Então, eu acho que esse é o teu grande também diferencial, né? É o profissional que você é, as especializações que você faz, mas não só a tua doçura com o teu paciente, mas com quem também está trazendo ele. Eu acho que eu vou fazer uma observação aqui, porque eu sou testemunha ocular, né, de bastidores, de estar gravando com o Fábio, e aí ele fala assim, ó, deu errado aqui, eu falei pra minha mãe que ia dar errado, ela não fez o que eu falei, pô mãe, tá bom, quando eu chegar aí eu vou fazer, porque aí essa mãe falou, não, mas eu não tenho tempo, porque eu tava vendo você, a gente tá não, mas você tinha que defender, então assim, eu vejo que de fato isso acontece, isso aqui, de fato a gente tá falando o que é real, é o que acontece na vida, eu digo por mim, eu não tenho um pug, eu tenho um labrador. E eu passo muitos problemas de falta de tempo. A gente tem muita coisa para fazer e tal. E você que tá vendo a gente, que tá assistindo a gente, vai colocar no comentário. Você que já participou aí de uma consulta com o Dr. Pug, eu duvido que você vai dizer assim, ah não, ele sentou lá e me prescreveu, mandou eu ir embora. Eu duvido, porque todo mundo sabe que uma consulta com o Fábio, ela é uma consulta demorada. Ele quer saber o histórico, ele quer saber a história. Isso é testemunho. Porque não é só a queixa principal. A queixa principal é só a consequência. A queixa principal pode ser uma otite, pode ser um problema de pele. Mas o que levou aquilo? Né? Esse é o teu interesse. Esse é o teu interesse, esse perfeccionismo dele. É que faz ele diferencial. Ele lá na origem e ver o que está acontecendo antes daquela otite chegar. É muito interessante eu fazer uma retrospectiva agora aqui. Como é que eu cheguei nesse ponto, né? Eu sempre fui um veterinário que sempre, assim, eu sempre tive muito medo de atender o cliente, de atender o paciente, de fazer uma besteira. Por que eu sempre tive esse medo e tenho até hoje? Porque desde da minha adolescência, o amor que eu desenvolvi pelas minhas cadelas era um amor muito grande. E junto com o amor vem um sentimento de medo de perda, de dar alguma coisa errada e tal. Então eu consigo entender que o meu cliente também tem esse sentimento. Então eu sinto uma responsabilidade muito grande ao atender esse paciente. Né? E essa responsabilidade, com a minha experiência, é muito interessante perceber que esse senso de responsabilidade ele não cai. Né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu atendo, mais exigente você vou dizer, fica. É um medo no bom sentido. É um medo que te guia, é um medo que te faz... É a responsabilidade. Exatamente. É um medo mais voltado para a responsabilidade. É fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Então, eu sou muito criterioso, né? E hoje em dia, depois de estudar muito método DISC, eu percebi que isso é um perfil psicológico meu, né? Que eu sou um C muito alto no DISC, um conforme. Então, eu sou muito detalhista, muito perfeccionista, sou virginiano também, né? Então, eu gosto muito de poder entender como é que o animal vive, o que o animal come, né? Beleza, ele tá vindo por causa do motite, mas o que ele come? Como é que é a vida dele? Como é que é a rotina dele? E esse meu método, esse meu jeito de atender, ele tá muito pautado também na técnica médica veterinária e na técnica médica humana, porque 80% de qualquer diagnóstico ele é dado pela anamnese. O que é a anamnese? É esse bate-papo. É você procurar saber como o animal vive, como o animal tá, quando começou, qual é o histórico, né? Então isso representa em torno de 70% a 80% de qualquer diagnóstico. Então não é só uma questão de personalidade minha, de jeito meu, tá? Eu tô seguindo uma técnica, né? Uma coisa que tá nos artigos, nos livros, né? De propedêutica, de semiologia, né? Então a melhor forma de conduzir uma consulta clínica é dessa forma. E uma coisa muito interessante que eu queria comentar é que quando esse projeto começou, na verdade, antes desse projeto começar, eu tinha muito medo, né, de começar a associar muito a minha imagem a pug, né? E eu, durante alguns anos, 2 anos, antes de começar, receio. Eu comecei a esconder um pouco os vídeos que eu tinha com pug, um pouco das fotos com pug, e comecei a postar muita foto com outros cães, porque eu atendo cães de todas as raças. E eu comecei a querer mostrar uma imagem para as pessoas de que eu não atendia só pug. Porque se eu fosse colocar a minha real rotina nos vídeos, nas fotos, as pessoas iam de repente achar que eu atendia só pug e iam deixar de trazer outros animais para mim. Então,
Logo depois, Foi mesmo. né, eu lembro que eu assisti um vídeo do Érico, né, que é um cara que é referência pra mim, o Érico Rocha, onde ele falava de você se tornar faixa preta num determinado nicho, né? Foi. E quando eu assisti esse vídeo, eu vi que eu tava tendo a atitude, entre aspas, errada. Que eu tinha que realmente mostrar a minha verdade, mostrar que eu tinha uma casuística muito grande com Pug. Comecei a mostrar tudo. E logo depois, mais ou menos um ano de eu tomar essa decisão, 8 meses, 10 meses depois de eu tomar essa decisão, que surgiu o projeto Dr. Pug. Então é interessante perceber que eu acertei a mão nesse sentido e que a gente chegou até aqui, né? Não, o que eu acho mais interessante dessa história é porque o Dr. Pug não foi um projeto assim, eu vou escolher aquele nicho. Eu vou atuar em cima daquele tipo de público. Não foi. Não. Na verdade, foi natural. Foi surgindo, então, foi acontecendo. Conta um pouco lá do teu início. Como começam os cães, lá bem do início. Como desenvolveu essa paixão. Pra gente ter uma noção de como, de fato, a gente chegou hoje no que é o Dr. Pug. Olha, o Fábio começou... Quer dizer, se a gente for buscar lá ele desde menino, né? Eu sempre gostei muito de animais. E o meu pai também, né? Então, o meu pai alimentou isso. O meu pai gostava muito de cachorrinho, né? E, com isso, ele também me incentivou a sempre ter. Então, na minha família... Sempre teve 1, 2 cãezinhos, mas aqueles cachorrinhos que eram lá do fundo do quintal, muito mal chegavam na cozinha, né? E quando eu tive você e que você ficou mais rapazinho, digo lá pelos 3, 4 anos, eu também comecei a introduzir o cãozinho, né? Na vida da nossa família, né? Dessa nova família que estava se formando, que era eu, seu pai e você. E a gente foi assim, né? E você sempre gostou muito de bicho. Você gostava de qualquer bicho. Você gostava do coelho. Ai, meu Deus, o que era o coelho? O coelho. Você queria o pinto. Você queria aqueles pintinhos de feira. Eu tinha que comprar aquilo pra ti, às vezes. E cachorrinho a gente teve vários. Na sua fase da sua adolescência... Aonde você... Não, peraí, desculpa. Tá. Eu lembro exatamente de fazer o parto da bubinha com o meu pai. Sim. Durante a madrugada. Sim. Com 5 anos de idade. Mas... Isso me marcou muito, porque olha que loucura isso. Tinha mais um pouquinho, Fábio. Tinha mais um pouquinho, uns 7? Tinha uns 7, 8 anos. Com 7 anos eu fazia parto de cadela com meu pai. Meu pai é um alucinado, que eu inclusive quero mandar um beijo especial pro meu pai. Te amo muito, pai. Você... né, tem muita participação de eu ter chegado até aqui. E meu pai e minha mãe deixavam eu fazer o parto, né? E fazia o parto junto. E depois, na época, a gente cortava rabinho ainda. Fazia cirurgia de rabinho com meu pai. Né? Isso com 7 anos de idade. Então, você imagina, né, Wellington, como que isso foi importante para eu desenvolver esse dom, para eu desenvolver essa paixão. Seu pai é veterinário? Meu pai não é veterinário. Meu pai é analista de sistemas. Curioso. Meu pai E cortava rabinho de cachorro? Cortava rabinho de cachorro. Porque meu pai estudou durante algum tempo para ser médico. Meu pai teve o sonho de ser médico. Então meu pai tinha muito essa pegada, assim, mas sabe? Ele fazia de curioso. De curioso, sim. Vamos ser, né? Mas nunca deu errado, sempre deu tudo certo. Sempre deu tudo certo. Mas continua contando, mas aí... E aí, quando... Você pulou pra adolescência? Sim, eu pulei pra adolescência porque, assim, a gente vocês não foram de berço rico, né? Como eu também não fui. E eu sabia que eu tinha que dar para vocês uma boa educação. Mas eu não digo só a educação daquela parte de dentro da nossa casa. E sim a parte do colégio, né? O colégio, eu achava que vocês tinham que fazer inglês, eu achava que vocês tinham que estudar num bom colégio. E vocês foram. Eu pude patrocinar o colégio mais caro do bairro, que era o Pentágono, para você passar para uma federal. Então eu dizia, eu estou investindo neles... Porque eles, quando forem fazer a faculdade, que é o pedaço mais caro, eu vou estar isenta, porque eles vão passar para uma pública, né? E eu me lembro que, naquele ano, uma das opções que você fez foi para educação física, lá para encher linguiça. Não era bem para encher linguiça, eu vou contar essa história aqui nesse podcast. Então, tu me conta, porque para mim, tu chutou lá. Eu vou contar e você vai lembrar. E aí, quando veio a classificação, né? Porra, ele ficou muito chateado porque ele não foi aprovado, né? Não foi aprovado. Em medicina veterinária. Na medicina veterinária. Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, eu tô cansada de pagar o colégio. Eu já não aguento mais.
você passou para educação física na UFRJ? Tô aliviada, você vai fazer o primeiro semestre lá. Aí ele virou para mim. Ô mãe, o negócio é o seguinte. Enquanto eu não passar para veterinária, eu não vou a lugar nenhum. 18 anos isso. Aí eu... Mas, mãe, enquanto eu não passar para veterinária, eu não vou para local nenhum. Tá claro isso para você? Aí tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. E eu respirei fundo e falei, então, o que me resta? Pagar novamente. Você vai... Ele tinha concluído, né, o segundo grau. Eu falei, então, vou ter que pagar um cursinho. Meu pai ajudou muito nessa época também. Para você se preparar para fazer novamente a prova, né, para a faculdade. Só que teve aquela reclassificação, né? E na reclassificação, o Fábio entrou para rural. Ano. Desse mesmo ano. Não. Do semestre, desculpa. Foi, eu fiz o cursinho pré-vestibular. Do semestre. Eu tive que fazer o cursinho pré-vestibular completo. Isso. E aí, depois do cursinho, que eu fiz Miguel Couto, na época, um cursinho muito renomado, muito bom. Eu lembro que, assim, a prova da rural que eu fiz, tiveram várias questões que eu já tinha feito no simulado do Miguel Couto. Então foi um cursinho que me preparou muito bem para essa prova. Entendi. Entendeu? E eu consegui passar na prova por causa do cursinho. Por causa do cursinho. E quem insistiu no cursinho pra ti foi o teu pai. Foi. Porque eu já tava aqui de pagar colégio. Sim, entendeu? Sim, muito caro. Sim. E eu já tava assim... E o mais legal dessa história, dessa época, é que com mais ou menos 16 anos de idade, eu numa academia perto de casa, eu conheci um brotherzão meu, o Claudinho. E o Claudinho, na época, dançava lamba aeróbica, né? Muita gente que me segue não sabe dessa história e vai saber a partir desse podcast. Meu Deus! E o Claudinho, pô, Fabinho, eu comecei a dançar com ele numa aula de lamba aeróbica lá, ele me convidou pra ir, eu gostei e tal. E, assim, eu tinha 16 anos de idade, eu tô com 38 agora. Você imagina, Wellington? Quanto tempo atrás isso? Faz as contas aí. Eu sou péssimo em matemática. 22 anos atrás? 20 e tantos. Meu lance é gravar. 22 anos atrás. É. Isso a gente tava em 2001. Existia um preconceito violento de homem dançar, né? Um pouco menos do que 10, 20 anos antes, mas existia ainda um preconceito muito grande. E eu me apaixonei pela dança, cara. Eu me apaixonei pela dança. Ah, meu Deus. E eu comecei... A gente precisa arranjar umas fotos disso aí. Mas e você não tinha câmera na época, cara. Você não tem noção desse rapaz. Ele já era perfeccionista nessa época. Ele chegava lá dos eventos e ele dizia, manhã, vê como é que eu tô rebolando. Tem que ser pra lá e tem que ser pra cá. Então, deixa eu contar. O bumbum tem que ir pra lá e o bumbum tem que vir pra cá. Então aí olha, vou contar do zero. Aí, tipo, com 16 anos eu comecei a dançar na academia e, assim, eu e Cláudio, a gente começou a fazer uma amizade muito grande, a gente começou a se destacar. E, assim... A mulherada gostava, a gente, né, se aproximava da mulherada. Muito gato. Né, era aquela questão toda, né? Eu comecei a ver que isso era uma vantagem pra mim com a mulherada, né? Aquela história, né? Eu era adolescente, 99,9% de quem faz dança é mulher. É. Então, se você é homem acaba se destacando, e gosta de mulher, você tá pescando no teu aquário. Que é o meu caso. Então, cara, só que assim, a gente começou a desenvolver uma técnica, né? Um estilo que a gente começou a ver que a academia, dançar na academia na aula, era uma coisa que tava já, tipo, não tava mais satisfazendo a gente. A gente queria ensaiar mais, a gente queria aprender com outras pessoas mais experientes. E aí a gente procurou saber de um grupo que tinha chamado FJ Show, na época do Valqueire, e a gente entrou para esse grupo de lamba aeróbica, a gente começou a ensaiar, né, 2, 3 vezes por semana. A coisa foi ganhando muita... Eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu era o primeiro a chegar no ensaio, o último a sair. Eu lembro que eu peguei uma rapaziada na época que dançava muito bem. E eu via que eu dançava muito pior que eles. Eles dançavam muito melhor que eu. E eu muito competitivo, né, irmão? Eu sou muito competitivo. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande que eu tenho, assim, pra conseguir coisas legais na vida. E eu não aceitava que eu era pior que os caras, né? E aí eu ensaiava. Comecei a me igualar aos caras. Comecei a dançar bem. Fábio. Comecei a fazer as coreografias junto com o Cláudio, né? E a gente começou a se apresentar na noite. Na época, via show, né? A gente se apresentava em algumas favelas também. Vários ensaios, eu comecei a evoluir muito, né? Na dança. Me apaixonei perdidamente pela dança. Via que eu ia bem. Eu era muito elogiado na época. Inclusive, uma coisa que me ajudou muito na produção de conteúdo foi os empresários que eu tive no meio da dança, que eles orientavam muita gente a sorrir, né? Então, essa questão de se apresentar ao público, né? Essa questão de sorrir,
né? De você estar se apresentando. É uma coisa que me ajuda muito na medicina veterinária com os meus clientes, né? Porque eu sempre recebo meus clientes com um sorriso. Acabou se tornando uma coisa treinada minha, né? É natural, mas ao mesmo tempo foi treinada pela dança. E essa questão de ter fãs também, de você falar para um público, né? É uma coisa que começou naquela época na minha vida. Logo depois dessa época que eu desenvolvi esse trabalho no FJ Show, a gente foi para um outro grupo de nabaróbica que tinha uma pegada mais profissional, tinha um empresário um pouco mais preparado. A gente começou a se apresentar lá em Vassouras, né? Então, nessa época que eu fiz o cursinho pré-vestibular, olha que loucura. Minha mãe vai lembrar disso. Eu fazendo o cursinho pré-vestibular para passar para rural, que era o meu sonho, ser médico veterinário, eu ia para Vassouras e ficava às vezes 3 semanas lá dançando lá, me apresentando, em cima de um trio elétrico. E a gente era a única atração da cidade, uma cidade interior, não tem cinema, não tem shopping, não tem nada. Parava a cidade para ver o nosso show. E na época eu era coreógrafo do grupo, namorava uma menina do grupo, né, e tal. E assim, nessa época, Wellington, eu tava, modéstia à parte, num nível muito alto como dançarino, né? Era uma coisa assim, que a gente fazia competições no Rio de Janeiro e eu era já... tipo, um dos 10 melhores aí do Rio de Janeiro. Então, eu comecei do zero na dança com 16 anos e mais ou menos aos 18, 19 anos eu alcancei um nível muito alto como dançarino, né? Eu ensaiava 5 horas, 6 horas. Mas, pessoal, isso foi só uma passagem na vida do Fábio. Mais uma. Passou. Sim, mas uma coisa muito interessante que eu quero que você tente lembrar é os esporros que você me dava por eu não estar fazendo um cursinho pré-vestibular e estar viajando pra dançar. Eu lembro que você falava muito pra mim assim, isso não vai te dar camisa, é um absurdo você faltar o seu cursinho pra você ir dançar. Não vai te dar camisa foi outra... Essa aí... Não, isso você me perturbava muito meu juízo com isso. Você me chamava muito atenção com isso. O que você vai querer ser da vida desse jeito? E assim, na época, Wellington, era uma coisa assim, que era um... Mas ganhava? Eu ganhava um dinheirinho assim. Uma merreca. Eu ganhava R$50 por show, R$30 por show, não, às vezes... Não pagava nem as coisas que ele gastava lá. Eu fui músico de noite, então assim, eu trabalhava numa loja e estudava normalmente no final do dia. Mas finais de semana eu fazia show, uma banda de baile que fazia 4 horas de show pra ganhar 50 pratas também. Então, mas o que eu queria contar dessa história, o mais importante dessa história pra mim, é que eu tinha muitas fãs nessa época, lá em Vassouras. Eu ganhava cartinha, te amo, Fabinho, de assim... tapete. 3 mil vezes te amo, Fabinho. Metros. Eu vivi isso, irmão. Que louco. Isso era uma coisa muito louca. As meninas ficavam na porta do hotel lá em Vassouras. Tinha menina que passava mal, cara. Tinha ambulância que ia pegar as meninas porque elas ficavam um dia inteiro sem comer pra ver a gente, cara. E o empresário não deixava a gente ver as meninas, entendeu? Era assim, meninas de 15 anos, 14 anos, 12 anos. Às vezes ia com a mãe. Tinha meninas mais velhas também. Então, cara, isso é uma coisa que a galera que me acompanha hoje em dia, esse projeto Dr. Pug, a galera nem imagina. Você não fazia ideia que eu tinha vivido isso, cara. Não sabia. Então, assim, viver o Dr. Pug hoje... E algumas clientes minhas, algumas pessoas dizerem que são meus fãs, minhas fãs, né? Dizer pra mim que é apaixonada por mim e tal, me faz remeter essa época de uma coisa que eu achava que eu nunca mais ia viver, cara. Dá um tempo. Não tem jeito. Em tudo, você é um cara, a tua estrela, eu não sei se por você ser determinado, né? Ou por você ser perfeccionista. A tua estrela é muito forte. A tua persona é muito forte, porque tudo que você bota a mão dá certo. Mas isso tá muito voltado com a vontade de fazer a coisa da forma que tem que ser feito. Né? Eu acho que esse é a maior chave da coisa. O Fábio, depois que entrou pra faculdade, que ele conseguiu entrar pra faculdade, né, da Rural, que ele... aprovou e entrou, ele aprendeu a um jogo chamado WCG. De sinuca. Eu jogava sinuca online. E ele jogava sinuca... Era um jogo chamado Caron 3D. E ele jogava sinuca a noite toda, ele ficava dias em frente ao computador e aquilo fez com que eu tivesse brigas enormes com ele. Calma aí, mas na ordem cronológica... O jogo entrou mais ou menos quando eu comecei a faculdade, mais ou menos os meus 19 anos, eu entrei na faculdade, eu larguei a dança por causa da faculdade, eu tive que escolher, né? E aí, durante a faculdade, eu ficava longe da família, eu morava em Seropédica, né, e tal, e eu comecei a jogar esse jogo pra me distrair. Né? Era um hobby meu. Só que assim, eu fiquei obcecado pelo jogo, porque o jogo ele foi aprovado na Olimpíada Mundial de Games.
E um amigo meu, que jogava comigo sempre, que era do mesmo nível que o meu, ele conseguiu ser campeão brasileiro e conseguiu viajar pra fora do país com tudo pago e foi campeão mundial e recebeu um prêmio de $7 mil. Isso foi mais ou menos quando eu tinha 21 anos. Foi mais ou menos 2009, mais ou menos, 2008, tá? E eu vi isso uma possibilidade pra mim, né? E assim, como tudo na vida, como vocês já estão percebendo aqui nesse podcast, eu sou muito competitivo, né? E eu treinava muito, cara, porque eu realmente acreditava que eu era um dos melhores e que eu podia conquistar esse prêmio. E o que aconteceu em 2010? Exatamente. Cara, eu me classifiquei para disputar o brasileiro em São Paulo. Eu conheci todos os meus amigos de internet, eu conheci lá. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. A gente disputou lado a lado o campeonato brasileiro, eram 16 jogadores. Cara, e eu me sagrei campeão brasileiro nesse campeonato, cara. Eu fui campeão brasileiro, cara, desse jogo, Las cara. Vegas E ganhei disputar o internacional. E ganhei a passagem. O mundial, né? O mundial. Los Angeles. E eu ganhei a passagem com tudo pago, a viagem, né? Foi a primeira viagem internacional. Foi a primeira e única viagem internacional que eu fiz, né? Olha só. E chegando lá, eu ganhei do Pantaneiro, que é o Fernando Rogosco, um abraço, irmão. Eu ganhei dele no Campeonato Brasileiro, na final, né? Eu fui campeão invicto, eu ganhei todas as partidas. Eu voei nesse campeonato, eu treinei muito. Né? Eu tava no último ano de faculdade, 2010, eu formei em 2011, e você imagina a minha mãe, louca, né? Eu me formando pra ser médico veterinário, o meu sonho de novo, né? Jogando sinuca no computador, que ele não comia, ele não bebia água, ele não levantava pra ir no banheiro, ele só ficava no jogo. E eu dizia, isso não vai te dar camisa. É um homem dentro de casa, no eu tinha 25 anos na época, joguinho, né? Eu tinha 25 anos. Cadê a tua responsabilidade? Cadê o... Então, assim, né? É claro que tudo isso o Fábio tinha muito. Eu só não respeitava essa questão da competitividade dele. Então, eu não levava aquilo a sério, Fica até um alerta aí pras mães entenderem que, às vezes, esse comportamento, se ele for bem trabalhado... Não que a minha mãe não trabalhou bem, mas se for bem trabalhado, isso pode ser virado pra outras coisas da vida, entendeu? Aqui, Fábio, essa competitividade. Aquilo pra mim era um preconceito. Sim, eu tinha preconceito com aquilo. Sim. Tanto é que eu dizia, você não vai vestir sua camisa. Sim. Quando você fica sentado... São horas desperdiçadas para ninguém. E aí o que eu te falei quando eu fui campeão brasileiro? E aí, mãe? Continua contra ainda? Não. E você reconheceu. Não deu a camisa, olha aqui a camisa. E você reconheceu, você falou, não, meu filho, realmente você estava certo, você merece, você vai viajar lá pra fora agora, quero muito que você seja campeão mundial e tal. Acabou que eu perdi pro Fernando na final mundial, pro Pantaneiro. Né? Brasileiro, mesmo que eu ganhei a final brasileira dele, eu fui campeão brasileiro e a gente chegou na final mundial juntos, né? Foi classificado o primeiro e o segundo brasileiro para ir viajar para Los Angeles para disputar o mundial. Eu ganhei minha semifinal, ele ganhou a dele e a gente fez a primeira final brasileira com dois brasileiros na Olimpíada. Para quem está nos ouvindo, não facilite a vida do seu filho. Não facilite. Tem que ser jogo duro mesmo, tem que acompanhar na unha, tem que dar em cima mesmo, não pode deixar eles na zona de conforto, entendeu? Então, eu acho que o Fábio hoje sempre agradece, né? Sim, muito, agradeço muito. Por isso, porque realmente eu fiquei em cima. E com as graças de Deus, ele foi um filho que também me ouvia. Ele também dizia, tá, mãe, você quer assim? Então tá, mãe. Então tá bom. Ele concordava comigo, né? Ele fazia ele fazia o que ele queria também, mas até um determinado limite. Quando ele via que eu estava extremamente aborrecida com aquilo e que eu já ia começar a penalizar ele de alguma forma, ele me ouvia. Então, tudo que eu não facilitei a vida do Fábio, eu trouxe ele para uma fase de crescimento maior. Né? De vida, de construção de ser humano. Agora, é claro, é isso que eu estou dizendo. Ele colaborou me ouvindo, né, meu filho? Sim, com certeza. É com certeza. Isso. Mas a gente começou a falar dessas histórias todas porque a gente queria falar pouco... Não, eu queria te dizer que, na realidade, você fez a veterinária porque você era apaixonado por animais e tudo, mas você nunca pensou em clínica geral. Você... ficou apaixonado por imagem. Nessa mesma época do ABCG, eu fiz um curso prático de ultrassonografia com o professor Cristiano,
Um abraço, Cristiano. Meu primeiro professor de ultrassonografia foi na mesma época do Campeonato Mundial. E eu me apaixonei perdidamente pela ultrassonografia ali. E na época, eu namorava uma menina, a Jéssica, e a mãe dela, a dona Sônia, tinha um canil. E... De pug. De pug. Foi aí que começou a minha história com pugs. Tá. Né? Já prepara o corte aí, porque esse corte... O pug entra devido a esse teu acesso a esse espaço. Isso. E a dona Sônia pedia muito pra mim, Fábio, eu quero muito um veterinário que faça reprodução canina, que faça inseminação. Hoje em dia eu tô chamando um criador pra fazer inseminação dos meus cachorros. Não é adequado, né? Eu queria ser um veterinário, mas e você não sabe o que fazer da sua carreira ainda? Você não quer ser clínico? Por que você não começa a fazer curso de reprodução canina pra você inseminar os meus cachorros aqui? Porque pra quem não sabe, o pug não cruza sozinho. O pug geralmente precisa de inseminação artificial para ele conseguir reproduzir. E aí, é aquilo, Wellington, assim, eu acho que uma das grandes coisas legais que eu tenho na minha carreira é ter aproveitado as oportunidades. Então, eu sempre aproveitei muito bem as oportunidades. Essa foi uma oportunidade que surgiu para mim e eu agarrei. E aí, eu fui para a USP, eu comecei a fazer alguns cursos de reprodução canina, né? E aprendi a técnica de inseminação e comecei a inseminar os cães da minha sogra na época, a dona Sônia, né? A minha namorada na época me ajudava. Se ela estiver me vendo em algum momento aí, um beijo, Jéssica, obrigado por tudo. Eu reconheço bastante o peso dela, né? Nesse começo de carreira minha. E a gente começou a inseminar os cachorros e começou a dar muito certo, né? E aí, quando a dona Sônia começou a ver que estava dando certo, ela começou a me indicar para as amigas dela. E aí tinha que ver se a cadelinha estava Isso grávida. Depois. Aí entrou a imagem. Isso foi depois de algum tempo, depois de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio. Sim. Demorou um pouco, né? Então, eu comecei a inseminar nos canis das amigas da minha sogra, os cachorros as cadelinhas começaram a engravidar. Sempre pug. Pug, York, Spitz, Shih Tzu, Bulldog francês. Só que assim, curiosamente, o pug, ele é o cachorro que tem mais dificuldade em conseguir cruzar sozinho. Mais trabalho. Ele é o que mais precisa da inseminação artificial. Entendi. Ele é o mais difícil de reproduzir. Então eu acabei sendo mais chamado para fazer inseminações e fazer acompanhamento reprodutivo de pug. E foi aí que a coisa começou a crescer na minha vida em relação ao pug. Porque, como minha mãe estava dizendo, eu comecei a precisar indicar ultrassonografia para ver se as cadelas estavam gestantes. E foi aí que eu já estava apaixonado pela ultrassonografia. Eu já sabia que eu queria trabalhar com especialidades, não queria ser clínico. E aí eu comecei a me preparar, fazer cursos. Eu fui para São Paulo fazer um curso prático de 1 mês em ultrassonografia, né? Na época, comprei meu aparelho de ultrassonografia, minha mãe me ajudou. E comecei a fazer as ultrassonografias das cadelinhas que eu inseminava. Então, eu inseminava a cadelinha, depois eu via 30 dias depois se a cadelinha tinha engravidado. E aí eu comecei a fazer... Começou a fazer ultras a domicílio. Ultra a domicílio, de canil, mais de canil. Então, eu era o veterinário que trabalhava com reprodução canina, o veterinário que inseminava as cadelinhas, né? E depois o veterinário que via se estava grávida. E aí foram pedindo, você não pode vacinar o fulaninho? Posso. Não, eu falava, não, eu não vacino. Procura um veterinário. Uhum. E aí entra um grande amigo meu, que é o Cláudio, né? Dono do canil Mason Pugs, né? Antigo canil Pugs Marines, que ele começou a falar pra mim assim, cara, por acaso você é rico? Você é burro? Você é trouxa? Como é que tu tá rejeitando atendimento na casa de cliente, cara? O cachorrinho que você botou no mundo, cara. Vai lá vacinar na casa do cliente. Ai, Cláudio, eu não quero ser clínico. Eu quero trabalhar só com especialidade. Cara, pelo amor de Deus, cara. Você tá perdendo a oportunidade da tua vida. Vai lá na casa do cara. Foi um cachorro que você inseminou. Foi um cachorro que você participou do parto. As pessoas têm uma relação com você já. Sim, né? Uma confiança em mim. E aí eu lembro que eu fui na casa de uma senhora. Isso tem muitos anos atrás. Tem 13 anos atrás. E essa senhora ligou pro Cláudio, né? Eu nunca vi um veterinário assim na minha vida. Foi o primeiro atendimento que eu fiz no domicílio de um filhote, né? Que veterinário maravilhoso, ele ficou aqui em casa 1h20, ele tomou café comigo, eu fiz bolo pra ele e tal. E assim, o Cláudio me ligou, né? Tá vendo, seu bobão? Tá vendo, seu trouxa? Olha aí, ó, a cliente elogiou pra caramba, a cliente tá encantada com você e tal. E aí, Wellington, eu fui vendo que eu era capaz de... Aí, desde essa época, eu tinha muito medo. É aquele medo que eu falei no início do podcast, né? O medo de estar cuidando de um filho de alguém, o medo de estar cuidando de um amor de alguém. Eu acho que isso que me travava muito para fazer o atendimento clínico, né? Não, então, resumindo, na verdade, porque trabalhar com a inseminação era algo que não te trazia uma responsabilidade de acompanhamento de vida. Porque ainda não existia, de fato, uma vida ali, você estava fazendo um trabalho, era um processo
que não havia um risco eminente, Isso. porque era um processo seguro Isso. de inseminação, podia dar certo ou não, Isso. e acabou. Beleza, aí você se sentia confiante em fazer. Sim. Tinha estudado, estava preparado para aquilo Sim. ali. E não tinha um risco maior. Aí o segundo passo seria o nascimento em si. Você fazia na verdade, esse parto ou não? o acompanhamento da ultrassonografia era Ok. o segundo passo. Ver se tinha dado certo, ver a E o viabilidade. processo do nascimento? Você já O processo do fazia, não? nascimento eu não fazia porque os canis, eles têm muita experiência com isso. Entendi. Então, os canis faziam parto, os canis tinham um veterinário cirurgião que fazia essa cesariana, né? Então, eu só ia até dizer a hora de fazer o parto. Entendi. E quem determina o momento de fazer o parto do pug é a ultrassonografia. É pelo batimento cardíaco do feto. Então, quando o batimento cardíaco do feto cai, ele diminui, é porque está na hora de fazer essa cirurgia de cesariana. Alguns canis preferiam fazer a cesárea, outros canis preferiam fazer o parto normal. Então, isso era muito cada canil que escolhia. Cada canil tinha uma rotina em relação à gestação do seu filho, das suas fêmeas, e eles escolhiam o que fazer. Eu, pela ultrassonografia, indicava fazer X ou indicava fazer Y. Tá. Agora, uma curiosidade de um leigo, que você aí talvez tenha também, né? Vai que a pessoa comprou uma fêmea de um pug e pensa, um dia eu vou procriar de alguma maneira. O parto natural é induzido de alguma maneira? Medicação? Não é induzido. Faz esse parto? O batimento cardíaco diminuiu. Você vê pela sabe ultrassonografia que não. isso. E aí, o que você faz? Pra estimular esse... Você não estimula, você é normal, é tudo parecido, idêntico da mulher. É idêntico como acontece na mulher. Espera acontecer. A cadela começa a cavar, a cadela começa a fazer um ninho, ela começa a se isolar. Entendi. Tá? Então, como os canis tinham muita experiência com isso, eles tiravam isso de letra, tá? Era bem tranquilo essa parte. E aí, esses filhotinhos começaram a nascer, né? Aí as pessoas queriam que você que o veterinário que inseminou, entendi, que botou o filhotinho no mundo, entre aspas, queria que fosse na casa delas fazer a vacina. E eu neguei durante muito tempo. E foi aí que eu fiz esse primeiro atendimento, deu muito certo o atendimento. Eu comecei nessa época, né, e até hoje, eu acho que eu sou viciado em receber elogio, né? Todo mundo que trabalha com alta performance, eu acho que você também deve passar por isso, Wellington. Antes disso, e aí o volume cresceu e ele virou pra mim e falou: mãe, eu já não tô dando mais conta. Eu preciso de ajuda. E aí eu fui ser Mas pulou muita coisa, hein? Pulou muita coisa. Por que você pulou? Porque eu preciso contar da época que eu fazia domicílio. Eu ia falar isso agora. Foram 6 anos fazendo domicílio até eu precisar da tua ajuda. Não, eu já te ajudava em casa. Ajudava? A gente botou o Simples Vet porque você não dava mais conta. Mas eu fiz uns 4 ou 5 anos de domicílio antes disso. Foi tudo, meu filho. Foi? Os 2. O resto já tinha entrado. Eu acho que foi mais. É? Eu acho que foi mais, foi. É porque pra mim foi passou pelo tão menos rápido. Foi pelo menos uns 4 anos, porque nessa época você tinha ainda a FR México, você tava com a sua empresa ainda, né? Você começou a me ajudar na época que você ficou desempregada. Que você, na verdade, ficou desempregada não, que a tua empresa faliu, você teve um problema lá com um problema que você teve na empresa. A gente fechou mesmo. A empresa deu um problema, você acabou fechando, a empresa não faliu, né? Você decidiu fechar, teve um problema grave na empresa. E foi aí que você ficou meio que ali sem fazer nada, né? Muito píssica com o negócio de limpeza de casa, porque não tinha o que fazer. Uma pessoa que sempre produziu a vida inteira, ficou sem ocupação, né? E eu também crescendo muito na época. Precisei da tua ajuda, a gente começou a trabalhar junto ali naquela época. Foi. Mas eu não quero pular a época do domicílio, cara, porque desde que eu decidi encarar esses atendimentos clínicos na casa das pessoas, a coisa cresceu de um jeito, irmão. A coisa cresceu de uma forma, assim, que naquela época ali, eu acho que foi a primeira situação realmente real de vida minha, como homem, que eu vi que eu poderia vencer na vida e que eu vi que eu era capaz, né? Porque eu sempre tive muita dúvida, né, em relação à minha capacidade, porque eu fui bem na dança, eu fui bem, né, no joguinho lá de internet, mas e na vida real? E na vida a valer? Né? A questão da inseminação e da ultrassonografia, ela não pagava as minhas contas. Né? A coisa não ficou grande de uma forma que eu pudesse realmente assumir as minhas responsabilidades como homem, pagar as minhas contas, ajudar na minha casa. Era uma coisa muito ali inicial de carreira, né? Foram ali mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos que eu trabalhei com essa parte.
E justamente... E ainda precisava do pai trocínio e da mãe trocínio. Bem pouco, né? Mas precisava ainda de muita coisa, né? Um plano de saúde, né? Sim. Quando eu precisava fazer algum investimento maior, eu não tinha condição. E foi justamente na clínica geral, na pediatria de pugs em domicílio, isso, que eu comecei a me tornar independente, né? Que foi mais ou menos ali com 28, 29 anos de idade, né? Que depois de eu trabalhar uns anos com reprodução, com ultrassonografia, que a minha carreira começou a ficar pungente com pediatria de pugs em domicílio. E nessa época, eu acho que o Dr. Pug nasceu nessa época, né? Porque não tinha o nome ainda, não tinha a ideia do projeto, mas eu atendia pug o dia inteiro, todo dia. Eu atendia às vezes 6, 7, 8 pugs num dia. Sim. Né? Sempre em domicílio, indicado pelos canis, que eu fazia inseminação artificial. Foi nessa época que minha parceria e minha amizade com o Cláudio começou a ganhar uma robustez muito grande. Meu brother, meu amigo, porra, cara que tem uma participação na minha carreira gigante. Nessa época o Cláudio começou a reproduzir muito pug, né? Ele reproduzia aí por volta de 15 a 20 fêmeas, né? E era uma quantidade de pug muito grande. E ele me indicava para fazer essa consulta em domicílio desses puguinhos filhotes que nasciam no canil. E eu atendia 6, 7, 8 pugs. Eu lembro de atender muitas vezes 10 horas da noite, 11 horas da noite na casa dos clientes, né? Na Zona Sul, na Tijuca, na Barra. Começou a fazer por bairro? Comecei a fazer por bairro. E a minha vida era muito corrida. Terça, era só Barra. Quarta, só Niterói. Quinta, só Zona Sul. Né? Começou a... Até que o Cláudio começou a vender alguns pugs para bairros que eu não atendia, né? Para, por exemplo, Ilha do Governador, Caxias e tal. E esses clientes queriam, de qualquer forma, fazer o atendimento comigo. E eu falava, olha, eu não vou na sua casa porque eu não tenho rota para atender na sua casa. Mas eu posso atender você no meu prédio. Primeiro foi lá em casa, depois é que tu desceu. Por que eu desci? Porque tava muito cansativo. Não. Por que eu desci? Você não aguentava a quantidade de pelo. Sim, era 12 Você não aguenta, você começou a ficar doida. Porque eu atendia 12 pugs na sala da minha casa num sábado. De clientes que moravam em bairros onde eu não tinha rota. Eles iam na minha casa, eu atendia em casa. Isso mesmo. Né? Eu gosto de lembrar disso porque eu atendi durante muitas vezes, velho. Tô de chinelo, atendia de bermuda. E arrisco a te dizer que a maioria desses clientes que você atendeu na nossa sala de casa continuam com você até hoje. Muitos deles são meus clientes até hoje. Continuam com você até hoje. E um deles virou pra você e falou assim: Fábio, cara tão bom, profissional maravilhoso, tu tem necessidade, tu tá atendendo aqui na sala da tua casa com a tua mãe de empregada? E aquilo ali não saiu mais da sua cabeça. Ali eu não sei se foi o Márcio do Bilbo. Foi o Márcio do Bilbo que te falou isso? Foram alguns clientes que me falavam isso. Não foi só um cliente, não. Eu ouvia isso de alguns clientes. E assim, muitas vezes não era tão direto assim. Mas era assim, ficava aquela coisa no ar, tipo, pô, doutor, você não tem um local que o senhor atende? Você não tem um consultório? Ficava aquele clima estranho no ar, sabe? Sim. Ficava aquela coisa de cobrança, assim, sabe? Aquela coisa estranha. E foi aí, né, que a minha mãe já me ajudava. Né? E foi aí que acho que realmente a nossa parceria se intensificou. Que tipo de atendimento você fazia naquela época ali? O atendimento que eu fazia, Wellington, ele era muito voltado para pediatria e prevenção. Era pediatria de pug, vacinação. Na época, quando eu tinha meus pugs pacientes... A dermatologia já começou ali? Não, eu indicava para dermatologista. Tá. Eu passava, eu pulava. Eu identificava... Mais uma vez, um certo medo ali do que claro. acontecer. Medo, responsabilidade... Queria fazer a coisa bem feita. E como eu não sabia, como eu não tinha técnica, e eu sabia que eu não tinha técnica, né? Que eu acho que isso é uma... Falar de nós mesmos é complicado, né? Mas eu acho que é uma grande vantagem minha também. Eu sempre fui muito responsável. Não, o Fábio é extremamente responsável. Eu não aceitava fazer a coisa meia boca. Então eu não sabia, eu indicava quem sabia. Até hoje, às vezes o cliente fala, mas eu queria que o fulaninho, né? Ficasse aqui com vocês, porque a gente ali realmente, a gente faz um trabalho muito, muito bacana e muito atencioso na clínica. E até hoje ele fala, aqui não é o melhor lugar para o seu animal. Apesar de você achar. Não é, Fábio? Porque o meu compromisso, Wellington, pessoal, Fábio é sincero a esse ponto. O meu compromisso sempre foi fazer o melhor pelo animal. E até hoje, para sempre, o meu compromisso maior é esse. Segundo a parte comercial, eu acho que o juramento dele com a Bíblia,
lá da formação dele, da formatura dele, que a mamãe presenteou você com um anel. Eu acho que aquele juramento teu... É vivido, né? Diariamente. É vivido. O Fábio abre mão de qualquer coisa para o benefício do paciente dele. E se o melhor não for a nossa clínica, a nossa estrutura, os nossos veterinários, as nossas indicações, ele passa. E ele diz, aqui não é o melhor lugar para o seu cãozinho. Apesar de você achar. E isso nasceu muito assim, do seguinte coisa. O fato de eu ser pai de cachorro e ter um amor absurdo pelas minhas cachorras. Então eu consigo me colocar no lugar das pessoas, sabe, irmão? Eu me coloco no lugar das pessoas. Então, essa responsabilidade que pesa sobre as minhas costas, sobre os meus ombros, ela é muito grande, porque é uma questão de empatia que eu tenho. É uma questão de se colocar no lugar. Então, eu trato os meus clientes e os meus pacientes como eu gostaria que as minhas filhas fossem tratadas, entendeu? Então, isso é bem legal. Mas voltando, sim. A gente decidiu nessa época, então, começar a procurar uma sala para abrir um consultório. Não, e você queria uma parceria. Você não queria essa sozinho. parte é bem interessante. Você não queria sozinho. Você queria se unir a alguém. Sim. Né? Então, você fez uma primeira tentativa. É verdade, eu esqueci de falar disso. Você fez uma primeira tentativa, que eu nem vou entrar muito em detalhes, né? Isso, porque, isso. E não deu certo. Não deu certo. Né? Não Começamos deu a ver sala para alugar juntos, começamos a formar a sociedade. Não, aí depois... E aí começou a ver que existiam conceitos muito diferentes para aplicar na rotina, e aí eu saí fora, pulei fora. Uhum. E aí veio um outro convite, né, para ti, de uma reunião para... que foi o meu amigo Renan Cevaroli, meu brother, até hoje meu brotherzão. E eles foram para esse bate-papo, né, para um almoço de negócios, para conversar. E aí, Wellington, já foi um quinto almoço. Já era o último almoço antes de fechar a parceria da sociedade. E o Fábio gostava muito desse amigo, Gosto. né? Gosta, eu também. E lá, na hora deles estarem discutindo ainda sobre o plano de ação, né, que era a primeira coisa que eles tinham que fazer, o Fábio falou, olha, eu tenho uma pessoa que eu quero que permaneça, porque vai cuidar da parte financeira. Eu vou levar a minha mãe comigo. Minha mãe faz parte desse plano de ação. E, com todo respeito ao Dr. Renan, ele sabe que eu adoro ele, eu recebo ele muito bem hoje lá na nossa clínica. Ele falou, Fabinho, eu tenho uma sistemática de não termos ninguém da família no nosso negócio. E aí o Fábio falou, pô, cara, te admiro, queria, mas a nossa bate-papo vai terminar aqui. Foi assim, mano. Mas isso é interessante, e eu acho importante isso, que até fique claro para quem está assistindo. Sim. Porque de fato, eu, por exemplo, gravo uma advogada que fala sobre direitos societários, sobre poder, sobre como fazer uma boa sociedade, né? E aí, o que ela diz? Ela diz que a família, muitas vezes... é uma erva daninha dentro de Wellington... Não, eu vou chegar lá, porque eu conheço a história. Calma aí. Sim. Então ouçam isso. Então o que acontece? Essa história eu conheço mais ou menos, mas vocês vão acabar de contar. Eu não vou contar ela não, mas eu só quero dar o ponto. Vamos lá. E aí, eu entendo o doutor quando ele fica preocupado, porque é muito comum uma sociedade muito bem... até o momento em que a esposa começa a falar, pô, mas o seu sócio ganha mais do que você, porque não sei o que lá. O carro dele é melhor do que o teu. Então, assim, eu acho que até por isso, hoje, você se dá muito bem ainda com o doutor. Porque você sabe que ele teve uma preocupação legítima. Isso. Só que o que ele não sabia... é que a Dona Isabel é a Dona Isabel. Ela não é a mãe do Fábio. Exatamente, irmão. Então, assim, eu acho que esse que é o ponto. Exatamente, que é natural. Eu entendo a posição dele. Eu entendo mas também. ele perdeu uma oportunidade. E ele se arrependeu. Que lindo isso, mas né? É isso. Que lindo isso. Né? Eu até me emociono. Porque o Renan, com isso, ele me ensinou a questão de... levou tantos anos, né? Porque passaram-se 7 anos. E ele falou, Dona Isabel, se arrependimento...
acontecesse, eu queria declarar aqui porque assim, o meu. é muito interessante isso. Por não ter ficado com você. Muitas pessoas não sabem o porquê dessa história, né? Por que eu decidi trabalhar com a minha mãe? Mas eu quero também falar sobre isso. Eu trabalhei muito, né, durante a minha vida toda e eu me privei também de muita coisa para sempre ter uma economia, né, guardada e preservada. Sempre fiquei com muito receio de acontecer alguma coisa com os meus filhos e eu era uma mãe sozinha com eles, né? E eu não ter por onde ajudar meus filhos. Então, eu acho que eu não tive uma joia, eu não tive uma viagem para fora do país, eu não tive tudo querendo me preservar de algumas economias para que eu realmente pudesse ajudar meus filhos quando eles precisassem. E ali chegou o grande momento, porque por que não eu ser sócia? Né? Eu tinha para investir o que ele não tinha, né? Que isso fique claro, ele não tinha, eu tinha a força do dinheiro, e eu falei, bem, tô dentro, né? E aí veio a surpresa. Pode contar. Pode contar, Cidadá. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Galera, a verdade é que eu e minha mãe, a gente tem um jeito muito parecido, né? A gente é osso duro de roer pra caraca, sabe? A gente tem a personalidade muito forte. A gente, no método DISC, que eu gosto muito, a gente é um D muito alto. A gente é dominante e é do nosso jeito, sabe? A gente... É complicado, né? E assim, eu fico muito feliz da gente ter conseguido achar uma forma, né? Porque a gente mora junto, né? A gente trabalha junto e a gente conseguiu achar uma forma, e aí é meio a meio para cada um, de se dar bem, de um ceder quando o outro tá, né, mais bravo, mais com a razão, né? Respeito também. Respeito, admiração, isso ajuda muito, né? É como num casal, né? Como qualquer relação, né? A admiração, ela ajuda muito nessas horas. E o que aconteceu? Quando eu convidei ela para trabalhar comigo, como eu já sabia dos atritos que a gente tinha no dia a dia, dessa rusga, né? De um querer fazer uma coisa, o outro querer fazer outra, e duas personalidades muito fortes se chocam, né? E são choques complicados. Eu decidi, e assim, eu sou muito grato a Deus, não sei, é difícil dizer, né? Cada um tem uma religião, né? E assim, me deu um estalo que eu pensei, né? Se a minha mãe for a minha sócia majoritária, se ela for a dona do negócio, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque são decisões técnicas, são situações médicas. E ela vai querer tomar decisão baseada na administração, baseada na parte comercial, baseada nos interesses dela, e isso vai se chocar de uma forma que vai dar errado. E, cara, como eu fui iluminado, Wellington, em pensar dessa forma, cara, e como eu tenho que agradecer ela... Não quero sócio! Eu agradeço muito a ela por ter confiado em mim, né? Por ter colocado na frente, assim, essa confiança. E ela aceitou me emprestar na época, se não me engano, foi metade do valor que eu tinha para investir, ela me emprestou. Eu tinha guardado já com domicílio, que eu contei para vocês. Tinha guardado um dinheiro, eu tinha algumas economias, mas eu precisava do dobro para montar o meu consultório, que foi a VetPrev, que agora virou CMVP de um ano para cá. E de qualquer forma, gente, só para fechar esse ciclo, né? Eu fui trabalhar com ele, a convite, claro, e eu fui CLT. Eu fui CLT até semana passada. Tá sabendo dessa, né? Tô. Semana passada, eu fiz a minha contabilidade, né? Fez o meu processo de rescisão e tô saindo da folha da VetPrev porque só faltava 5 anos para eu me aposentar. E eu me aposentei com 7 anos, com 12, né, com mais 2 anos de trabalho. Me aposentei com chave de ouro. Foi muito importante o Fábio ter me colocado na empresa nessa condição, né? Porque... acabou dando tudo certo, né? Acabou dando certo, mas ele também, como filho e como ali naquele momento empresário, também continuou me ouvindo. Então, muitas coisas
a gente fez Sim, em conjunto. sim. E ali é Dona Isabel e Dr. Fábio. Sim. E as pessoas até falam sobre isso. Sim. Comentam até hoje. Poxa, como é que vocês conseguem? Porque eu entro na sala dele e falo, Dr. Fábio. Ele entra na minha sala e fala, Dona Isabel. E assim, lá atrás, quando eu tomei essa decisão, você, na época, tomou um susto quando eu te propus isso. Você ficou um pouco contrariada, porque a sua expectativa era outra. Sim, eu queria... Então, eu tenho que te agradecer aqui publicamente por você ter embarcado na minha ideia. Né? Mas foi ótimo. Você embarcou na minha ideia. Você fez parte da minha aposentadoria, Sim. entendeu? A empresa fez parte. Sim. E acabou... Desse ciclo, sabe? E acabou dando tudo certo, Wellington, sabe? Porque a gente... E eu estou aposentada agora. Vou virar apenas consultora da CMVP e do Dr. Pug. Apenas consultora. E acabou dando tudo muito certo, porque, assim, a minha mãe, ela passou a ser como se fosse a presidente da empresa, né? Uhum. Eu sou o dono, eu sou o gestor técnico, mas a presidente da empresa é ela. A área administrativa, né? Às vezes, quando eu falo isso pra ela, ela fala, não, presidente, nada, eu falo. Mas eu, na minha cabeça, no meu coração, a minha mãe é a presidente da empresa. O presidente da empresa não sou eu. Eu sou o investidor, eu sou o dono da empresa. Sim. Né? A marca. Eu sou a marca, eu sou o gestor técnico, mas a presidente da empresa é ela. Quem toma a decisão, assim, digamos, na rotina, as maiores decisões administrativas, financeiras e tal, é ela. De uma certa forma, quem faz a engrenagem rodar no tempo certo, no encaixe certo, é Dona Isabel. Até porque ela tem experiência com isso. Eu Ela é a quarta empresa dela. É a quarta empresa dela da vida dela. Ela já fez isso muitas vezes. Sim. Eu sou pato novo nisso, entendeu? Uhum. Eu não tenho experiência com isso. Ah, mas foi de uma inteligência muito grande, porque o que acontece? Até uma outra questão que a gente fala de sociedade que tá muito problema, quando tem dois donos, 50-50, e aí, quem manda? Quem toma a decisão final? Quem bate o martelo? Então, às vezes, você não pensar sobre isso, sobre a autoridade em si, e falar, não, olha só, eu tomo conta disso, e você toma conta disso, e cada um meio que, eu preciso disso, você vê o seu parte, eu vejo a minha, funciona muito melhor. Sim. E eu acho que isso talvez a dificuldade que o doutor teve quando pensou, poxa, mas é a mãe dele, ele vai ceder pra vontade dela. Não, e lá... vai dar, e eu vi que não foi o que aconteceu. E assim, o fato de eu ter tomado essa decisão, Wellington, de ser o único dono e tal, de na decisão final ser minha, que isso ficou bem claro pra minha mãe desde o início. Sim. Isso aconteceu poucas vezes, tá? Da gente eu ter que exercer esse meu poder. Uhum. Mas quando foi necessário, a minha mãe respeitou esse meu poder, que foi combinado entre eu e ela. Perfeito. Então, principalmente decisões técnicas, né? Então, por exemplo, ter ou não ter uma internação na clínica, né? Ter ou não ter o 24 horas. Ela quer muito ter. Ela quer porque é uma visão comercial, uma visão administrativa. O negócio precisa disso. Mas a decisão de quem prevalece? A minha é de não ter. Porque tecnicamente, porque por questões médicas, eu acho melhor não ter. E aí, nessa hora desse embate, a decisão final fica para mim. Porque, Wellington, a gente faz um trabalho... tão diferenciado e a nossa equipe tá assim, todo mundo falando a mesma língua porque já sabe do nosso grau e nível de exigência, né? Que o cliente, ele quer tudo da gente. Ele quer fazer tudo ali com a gente. Ele quer fazer tudo dali. Ele não quer sair. Ele não quer sair dali. Não quer sair. Ele fala, Isabel, eu só confio em vocês aqui. Eu quero deixar o fulaninho aqui. Se fosse para ficar aqui, eu não teria medo. Sabe, Wellington? E então eu sinto a carência do meu cliente e aí vou para dentro dele, né? Fábio, a internação. Fábio, os clientes estão pedindo. Fábio, a gente está mandando cliente para outros lugares quando a gente pode ficar aqui. Ele, calma, isso vai ter a sua hora certa de acontecer. Sim. Agora aqui não é o melhor lugar para o fulaninho ficar. Você querendo, você vai ter que aceitar e respeitar isso. Então... em respeito a ele, a parte técnica é toda dele, eu tenho que atender, ouvir e procurar melhorar para que um dia ele se sinta confortável em ter o 24 horas. Então, o meu cliente que está aí me ouvindo, que sabe, que vem conversar comigo, Isabel, eu queria tanto que ficasse aqui contigo, né? É isso. Eu me esbarro, né, em algumas coisas. Bom dia. Mas a gente vai continuar evoluindo para que a gente possa dar o serviço que vocês merecem.
Vamos lá. Mas mesmo assim, ainda assim, é algo muito positivo. Porque se você está deixando de ter, e não é por uma questão comercial, não é porque não é lucrativo, não é. É porque não é o melhor para o paciente. Isso. Sim. Então, a responsabilidade, ela está diretamente ligada à decisão. Isso. Então, apesar do cliente, que óbvio que é o melhor para o seu animal, pro seu filho, o que ele quer? Ele quer o melhor. Mas quando, neste momento, a decisão é não ter, é porque o melhor está sendo tomado. A decisão melhor, aquela que o próprio cliente que gostaria de ser, está sendo tomada, mesmo quando ele não entende. E, de novo, aí eu fico muito orgulhoso disso, né, cara? De novo, a responsabilidade se colocando em primeiro lugar de oferecer o que tem de melhor para o animal. Então, se eu tenho uma clínica no Rio de Janeiro que é especializada em 24 horas, em internamento ou internação, eu vou indicar para essa clínica. Eu não sou especializado nisso. Então, o melhor para esse paciente, infelizmente, pensando em diversos aspectos, é ele sair um pouco da minha clínica, ir para outra, e depois, quando ele estiver melhor, ele volta. Entendeu? Então, agora, para a gente tentar situar no tempo e espaço, aí surgiu a clínica. Né? A clínica foi tomada uma decisão de vocês terem a clínica. 50 metros quadrados, Wellington. Era um consultório, na verdade, Wellington. Consultório veterinário. Começou como um consultório. Isso. Isso em quando? Qual foi o ano que vocês abriram? 48 metros quadrados, para ser mais exata. Dia 17 de setembro de 2016. 2016. Tá. Cara... 17 de setembro de 2016. 16 ou 17? 17. 5 dias antes do meu aniversário. Então, beleza. 17. Aí vocês abrem a clínica, na verdade é um consultório, né? Sim. E depois disso, assim, a clínica, o Dr. Pug, ele ainda não existia. Não existia. Era o meu atendimento já era praticamente só com pugs. Tá? Aquele público que você atendia em casa, muitos deles vieram para o consultório. Já começaram a frequentar teu consultório. Sim. E ali, em que momento vocês expandiram? Em que momento o Dr. Pug se assume como Dr. Pug? Qual foi essa transição aí? Na realidade, foi a pandemia, né? Chegou a pandemia e um vizinho nosso do lado veio a falecer com Covid, e a gente já tinha um relacionamento, era pai e filho também, que trabalhavam juntos, era uma imobiliária, e passado aquela fase do luto, um mês depois, o filho veio nos procurar, procurou o Dr. Fábio e falou: Fábio, meu pai dizia, se um dia for vender ou passar para alguém, procura o Fabinho aqui do lado, porque ele está precisando de espaço. E assim foi, né? Por que a gente precisava de espaço? Porque a clínica, mano, tinha dia lotada, que ela ficava abarrotada e o ar-condicionado não dava vazão. Galera do lado de fora. 12, assim. 15 pugs esperando. Loucura total, cara. Graças a Deus, loucura total. E ali já tinha o nome do Dr. Pug? Não existia Dr. Pug na época. Era VetPrev. Era VetPrev. Que, baseado no conceito de medicina veterinária preventiva. Que eu aplico desde aquela época do domicílio que eu te falei. Entendi. Né? Então, quando surgiu essa possibilidade, de quebrar a parede e fazer uma expansão parede com parede, a gente agarrou com unhas e dentes. Mais uma vez, a minha mãe foi uma guerreira, porque eu continuava atendendo domicílio na época, eu fazia alguns domicílios, eu fazia ainda muito atendimento no consultório, enquanto ela tocou a obra, né? Que ela tinha, às vezes... A clínica fechou nesse período da obra, não? Não fechou. Não fechou. Fechou durante pouco tempo, tipo uma semana. Não. Pra quebrar a parede e tal. Não. Foi no momento de carnaval, não foi? Foi carnaval ou foi ano novo? Isso. A gente foi numa festividade dessa, que ficou 2, 3 dias, a gente interligou. E já tinha veterinários lá auxiliando? Tipo, quando você tava no... Você já tinha a doutora Isabela, que trabalha comigo até hoje, já tinha a doutora Paola. Ela já tá há um tempo lá. Então, a Isabela tá comigo há quase 4 anos, ou 4 anos, e a Paola também, mais ou menos a mesma época. Que bom. Não lembro se a doutora Lara já trabalhava com a gente, acho que sim, já trabalhava com a gente. Depois. Não, né? A Lara já, era nessa estagiária. época também, era estagiária. Bom, beleza. E aí montamos a clínica CMVP. Deixou de ser VetPrev, passou a ser MVP, porque é o Centro de Medicina Veterinária Preventiva. Nós, uma vez, o Conselho de Medicina Veterinária Preventiva acompanhando a gente, a nossa trajetória.
E a gente montou um centro cirúrgico, né? A gente montou um local para fazer o daycare, fazer uma questão mais intensiva dos pacientes. Só uma abazinha aí, né? Quando montamos o centro cirúrgico, o Fábio falou assim, eu preciso botar um nome nesse centro cirúrgico. Eu queria botar o nome da minha querida professora de estágio, um beijo, Renata Cancela, né, e Fernando Cancela, que me deram a oportunidade de estágio. Eu queria botar o nome dela no centro cirúrgico. Ou daquele outro rapaz que você também admira muito da Animalia. O Renato Costa. Eu queria Renato botar Costa o nome do centro cirúrgico. Eu queria botar o nome de um... Veterinário referência para mim. Isso, de um profissional que fosse referência, assim, na construção de carreira dele, né? E eu falei assim... Aí vem a Isabel... a mãe leoa. A mãe leoa, né? Aí eu falei, olha só, tô trabalhando aqui dia e noite e tu tá pensando em botar o nome do povo ali? De jeito nenhum. O nome do centro cirúrgico vai ser Centro Cirúrgico Dr. Fábio da Fonseca. E eu não abro mão disso. E ficou lindo. Gente, é sobre isso, entendeu? É lindo. Como não? A gente estava ali se dedicando, continuando nas nossas privações para uma conquista. E tudo bem, eu sei, sou fã e admiro alguns mentores do Fábio, Sérgio Lobato, nossa, um beijo, Sérgio, amo de paixão. Tem o professor Gioso, tem outros que serviram na construção, né, da persona médica veterinária. Desse profissional maravilhoso hoje que a gente tem em mãos, pra gente desfrutar, né? E aí eu não vou pôr o nome dele? Como assim? Aí eu falei, não quero nem queda de braço nesse assunto. É Dr. Fábio e ponto final. Então, tá lá lindo hoje, né? Eu mandei fazer com aquelas letras. Eu vi o vídeo quando vocês fizeram. Nossa, muito legal. E é um orgulho para mim e é um orgulho para ele também, né? Então, gente, é isso. Essa parceria dá certo porque eu também, toda vez que eu posso homenageá-lo e enaltecê-lo, eu faço. Né? Eu faço porque ele é merecedor. Não é puxa-saquismo, não. É porque ele é merecedor. Não tem muito isso, não. O jeito que você não tem puxa-saquismo nenhum, não. Não. Não seria por isso, Vocês viram aí o quanto que ela sempre foi dura comigo, até hoje. É a minha maior crítica. Quando eu faço uma live, é a primeira pessoa que eu pego no pé, vê a live, seja sincera, não me alivia. Ela fala... Eu fiz uma palestra num congresso há pouco tempo, Ayrton, chamado Rio Vet. Foi uma das maiores vitórias da minha carreira. E ela assistiu a palestra. Quando acabou a palestra, eu falei, vem cá, me fala a verdade. Nota 8. Porra, mãe, nota 8, mãe. Você podia ter falado isso melhor, Aí eu aperto a mão dela, abraço ela, obrigado, mãe, é isso aí. Porque eu gosto dela ser dura desse jeito e ser verdadeira desse jeito. Né? É isso que me leva pra frente, né? Tapinha nas costas. É isso. Não leva ninguém pra frente. É isso aí. A minha equipe, né? A equipe que eu conduzo hoje lá na clínica, eu volta e meia arrumo uns atritos, né? Porque nem todos pensam assim, né, Fábio? Temos essa dificuldade de lidar, às vezes, um pouco com as pessoas. Mas a intenção é exatamente essa. Principalmente da geração mais nova agora. Galera mais nova. Tá mais difícil, né? Mais difícil. Galera não tem a casca tão grossa. Na verdade, é que eu acho que tem um ponto, de um tempo pra cá, daquela história do não frustrar. Eu não quero frustrar, eu não quero frustrar, eu não quero... E a gente tem que entender que a vida é feita de não. A gente já tem o não. O não é automático. O não tá garantido. A gente tem que buscar o sim. E a questão dessa crítica, quem quer teu bem... ela vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer. O Fábio, a gente conversa muito, mas muito sobre, às vezes até de madrugada, assim, a gente às vezes está conversando sobre estratégia. E aí o Fábio, não, eu queria pensar assim. Eu falo, Fábio, eu sou, além de trabalhar com você, além de produzir vídeo para você, a gente é amigo. Então, eu vou ter que te falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Isso aí, Sim. mano. E eu já falei para ele o seguinte, você não vai gastar dinheiro comigo. Eu falei isso com ele. Você não precisa de mim para fazer esse vídeo. Isso você pega o seu celular e você faz.
tem alguns vídeos Quero que a gente contar essa nossa história daqui a pouquinho. Quando eu puxar a história do Dr. Pug, você vai ser muito citado. Não, meu amigo. olha, outra coisa que eu hoje de manhã, a minha mãe chegou agora, né? Tem 2, 3 dias, chegou agora na nossa casa, né? Eu tô acolhendo a minha mãe tá com 78 anos. Mãe, um beijo. Beijo, vozinha, te amo. Te amo também. Cara, uma participação absurda na minha vida, me criou enquanto minha mãe trabalhava. Sim, sim. Né? Todos os louros pra ela, meu reconhecimento, meu amor extremo, né? Minha paixão pela minha vozinha. Beijo, vó, te amo, tá? Também. E ela, quando eu convidei, né? Mãe, quero que você vá morar lá comigo. Ela, meu Deus, eu tenho tantos defeitos. Eu falei, eu quero você com todos os defeitos. Não vou abrir mão de você, mesmo com defeito. E aí, hoje de manhã, ela me viu sair toda pimposa, né? Arrumadinha. E aí, ela falou, onde você vai? Vai fazer o quê? Eu falei, eu vou para uma gravação com o Fábio e vou falar um pouco da história, né? Da história do Fábio, de tudo como começou. E sabe o que ela sabiamente falou, doutor Fábio? O quê? A sorte do Fábio foi ter feito boas escolhas. O Fábio escolheu boas pessoas para estarem ao lado dele. Então, agora, quando você tá falando no Wellington, eu chego a me emocionar, né? Porque a minha mãe falou isso hoje. A sua avó, que vai para 80 anos, falou: o Fábio seleciona muito bem quem vai estar ao lado dele. Então, meu filho, é outra coisa que eu tenho que te dar parabéns, né? Porque você tem um olho meio clínico, você tem um feeling, né? Você tem uma percepção de energia das pessoas, e você diz, esse eu quero comigo, aquele eu não quero. Mas eu não quero. É um pouco de sorte misturado com... Sabe? Com algum tipo de luz que tá do meu lado. É uma peculiaridade dele e que eu tenho que... Então, às vezes, eu percebo alguma coisa e vou nele, né? Fábio, eu tô achando isso. O que você acha? Eu sempre fui muito perceptivo. Olha, eu tô te avisando. A percepção é muito aguçada. Sabe? Às vezes eu erro. Às vezes erra, né? Porque também é muita emoção. A gente é muito emotivo, né? Às vezes a gente quer que dê certo, né? Sim. Aí você Então, fica naquela busca, né? Você fica, não é possível, vai dar certo. Só pra você saber que você é uma escolha do Fábio. Eu fico feliz. Sabe? Você é uma escolha dele. Eu fico muito feliz com isso. É isso aí. Com certeza. Em falar nisso, por favor, puxa aí esse corte, que eu faço questão que você puxe esse corte. Diga aí. Sobre como começou o Dr. Pug, e aí eu vou fazer questão de falar bastante de você. Não, tá, vamos lá. Eu queria... porque, na verdade, eu já tenho essa ideia, né? Eu falo assim, gente, a gente já tem a clínica. A clínica já expandiu. Sim. Já tem uma coisa maravilhosa que aconteceu, que é o Centro Cirúrgico Fábio da Fonseca, que é uma coisa linda... Que eu acho assim, se você for na clínica e não conheceu, eu acho que nem todo mundo pode acessar o centro cirúrgico, porque tem questões de higiene. Mas é um lugar que você entra, você fica assim, gente, que lugar bonito. Isso aqui é uma sala de cirúrgico. Inclusive, foi lá que a gente se conheceu. A gente se conheceu ali. Não, o Fábio quis fazer algo com alta tecnologia. É uma coisa linda. Assim, é muito bonito. De fato, é bonito. Que é interessante, porque... Eu acho que o mundo do animal, né, assim, dos bichinhos pra gente é tão bonito, e o centro cirúrgico é uma coisa tão fria, é uma coisa tão... E você ali é mais aconchegante, gente, né? É mais aconchegante. Ele tem todo... Ele é grande. Mas ele é aconchegante. Ele é aconchegante, ele é equipado. Sim. E ele tem todas as estruturas técnicas, porque teve, assim como a dona Isabel falou aqui, eu tenho que, né, até responsável por a gente ter se conhecido, Sérgio Lobato. Amo. Então ele deu toda aquela assessoria dele, que você que é veterinário e não conhece Sérgio Lobato, já tá perdendo tempo. Não, tá? já tá fora do mundo veterinário. Eu cheguei até aqui, professor Sérgio, mentor, meu amigo. A participação dele é imensurável. Não, é engraçado porque as pessoas estão na faculdade, assim, a filha de um amigo meu tá na faculdade. Aí eu falo assim, conhece Sérgio Lobato? Tá falando, não, perdeu tempo. Já deveria estar estudando. Você vai se formar e você um dia vai precisar de Sérgio Lobato na sua vida. Inclusive fiz mentoria com ele tem mais ou menos 10 dias atrás. E vai ser a vida inteira. Ele ainda é o mentor do Fábio pra muita coisa. Todo profissional que busca alta performance tem que ter um mentor.
A gente vai fazer um podcast aqui falando só sobre alta performance. Quero muito que você esteja comigo nessa. Vamos convidar alguém, vamos pensar no convidado. E eu tenho muito orgulho de me colocar nesse meio, porque me considero um profissional de alta performance hoje em dia. E você ter um mentor é praticamente obrigatório. Concordo. E o Sérgio é o meu mentor. Concordo. E aí vem a clínica expande, centro cirúrgico, né? Toda a estrutura pronta. E aí, quando você assume o nome Dr. Pug, e como o Dr. Pug entra nas redes sociais e vira... Desculpa vocês, modéstia à parte. Não é porque eu tô na frente dele aqui, não. Uma explosão. Caramba! Bom, Dr. Pug é o... Desculpa, na minha opinião, posso estar errado. Eu acho muito difícil eu estar errado. É a maior autoridade de Pug. Se não só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu acredito que é do mundo, mas vamos colocar aqui Brasil, pra gente tentar botar o chinelo da humildade aqui, mas pra mim é nível mundo. Fala aí pra mim, cara, como é que tudo isso de fato aconteceu e essa sua... Assume o nome Dr. Pug, vai pras redes sociais e a coisa acontece. Muito interessante que essa história não começou eu com uma visão de marketing apenas, né? Eu já tinha uma rotina com Pug muito grande, tinha praticamente 8, 9 anos. Então, primeiro vieram os atendimentos, primeiro veio a minha rotina, a parte profissional, a parte médica, os resultados, a amizade com as famílias, né? E depois veio o projeto. E como é que surgiu isso? Eu tenho uma cliente chamada Alessandra, um beijo, Alessandra. Um beijo pro Gabriel também, o marido dela, o filhinho dela. A Alessandra ficava na clínica, na parte de fora, esperando na recepção. E a Alessandra é igual a mim e minha mãe, igual eu e minha mãe. Ela é louca por cachorro, louca, alucinada. E ela ficava vendo um monte de Pug lá na recepção e ela falava assim, não é possível, esse veterinário é o Dr. Pug. Olha, tem 10 Pugs aqui esperando ele. E não esquece de mencionar na mãe dela. A mãe dela também era sua fã. A mãe da Alessandra, muito minha fã, me acompanhava já no Instagram, na época que meu Instagram era Dr. Fábio. E quando a Alessandra ia lá, ela ficava muito empolgada de ver muito Pug. Ela falava que ela nunca tinha visto tanto Pug na vida dela. E ela começou a repetir essa palavra, esse nome, Dr. Pug, na recepção. E os clientes começaram a entrar no meu consultório e me chamar de Dr. Pug. E eu sabia que era coisa dela. E eu sou, assim, gente, acreditem em mim, eu sou muito envergonhado. Eu sou muito tímido. E eu não gosto de pompa, sabe? Eu sou muito responsável, eu não gosto de muita pompa, entendeu? Então, pra mim, ter assumido esse nome, ter feito esse projeto, foi uma coisa muito difícil. Eu tive que quebrar muitas objeções internas minhas. E a Alessandra foi uma das grandes culpadas, porque ela entrava no consultório, antes da gente começar a consulta, ela falava, ela brigava comigo, cara. Você tem que assumir esse nome. Você não pode ficar com vergonha desse nome. Eu nunca vi tanto Pug na minha vida. Você é muito bom, você é um veterinário muito diferenciado, você domina tudo sobre essa raça. E eu falava, não, Alessandra, mas eu não quero, eu sou o Fábio, eu não gosto nem de ser chamado de doutor Fábio. Quando eu me direciono pra alguém, quando eu vou dizer quando eu ligo pra alguém, eu falo, é o Fábio veterinário falando, até hoje eu sou assim. Eu não falo, é o doutor Fábio. Pra mim, eu não sou o doutor Fábio, eu sou o Fabinho, o Fábio veterinário, no máximo, né? Então, os clientes começaram a entrar, me chamar de Dr. Pug, eu criei o nome no Instagram. Eu comecei a traçar uma estratégia de marketing nisso. Entrei em crise existencial, né? Foi completo. Muito envergonhado. Falei pra minha mãe, vou apagar o nome. Não tô me sentindo à vontade com esse nome. Apaguei o nome do Instagram. Isso há 2 anos atrás. Apaguei o nome. Não guardei o nome pra mim. Cara, passou uns 3 dias, eu tive uma crise. Eu falei, cara, eu perdi o nome. Pegaram o meu nome. Como é que eu fiz essa bobeira? Graças a Deus, ninguém tinha pego o nome. Eu consegui resgatar o nome pra mim. Guardei o nome pra mim, que era o que tinha que ter feito desde o início, né? Não quer fazer? Guarda, né? Lógico. Guardei o nome pra mim. Entrei num processo de ruminar aquilo ali, um processo de trocar ideia. Novamente, a Alessandra insistiu. Não acredito que você apagou o nome. Brigou comigo de novo, me deu esporro, né? Os outros clientes já tinham entrado na onda dela também. Não, Fábio, você tem que assumir. Ela pegava os clientes pela mão. Quando você entrar lá no consultório, fala com ele pra ele assumir o nome. É isso mesmo. Fala com ele, dá força pra ele, que ele tá cheio de vergonha, esse bobão e tal. E aí, cara, eu decidi assumir o nome. Né, comecei um projeto de uma forma bem tranquila, assim, sem muita pretensão. E foi quando eu vi aquele vídeo do Érico Rocha, onde ele falava sobre você se tornar autoridade, né, num determinado nicho, que eu vi que eu tinha que começar a produzir conteúdo, que eu vi que eu tinha que realmente começar a colocar tudo que eu sabia à disposição das pessoas. Comecei a ver que existia uma deficiência muito grande em termos de conhecimento da raça.
E foi aí que eu comecei a fazer muita live e tal. Foi aí que você apareceu na minha vida, irmão. Foi aí que eu vi aquele dia, eu já estava procurando alguém para produzir conteúdo comigo. Era um desafio muito grande porque eu sou muito desconfiado. Eu acho que as minhas escolhas das pessoas que estão do meu lado passam muito pela minha desconfiança. Sou um cara muito pé atrás, muito desconfiado. Já fui muito traído por amigo, já tive muito naquelas rodas de amigo na qual todo mundo se ama e todo mundo se trai. Acho que todo mundo já passou por isso, né? E eu sempre fui muito desconfiado, cara. E eu conheci você no centro cirúrgico. O professor Sérgio Lobato tinha pedido para eu ceder a minha clínica, porque ele queria gravar conteúdo numa clínica de referência. Olha que moral, né? Demais. Um cara que conhece tanta clínica, pedi pra fazer conteúdo na minha clínica. E o cara que foi produzir o conteúdo com o Sérgio foi você, irmão. E eu colhi um depoimento seu pra ele. Foi. Pro curso dele. O Sérgio tava num dos projetos de venda, né, do curso dele. Ele queria gerar algum conteúdo. E a gente precisava também de testemunhos de pessoas que tivessem, né, tido com o Sérgio ali uma ajuda. E aí eu colhi o depoimento do Fábio. Foi aí que a gente se conheceu de fato. Né? E eu gostei muito. O que me chamou a atenção, até aproveitando já fazendo a propaganda aqui do trabalho do Wellington, o que me chamou muita atenção foi a forma do Wellington dirigir o vídeo, né? Produzir o vídeo. Então não foi uma gravação fria. Foi uma gravação onde você me produziu e onde você me dirigiu. E aquilo ali me chamou muito a atenção, né? Eu falei, pô, cara... Maneiro, né? O cara me dando várias dicas de como falar, de como me portar, de qual é a energia que eu tinha que usar, tom de voz. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, pô, se esse cara pudesse produzir o meu conteúdo, era o cara certo. E na época, eu não sei se você sabe disso, eu cheguei a orçar com outras 2 ou 3 pessoas. Não sabia, outras 2 ou 3 agências. Sim. Né? E você tinha até um preço um pouquinho mais alto que os outros. Talvez por você ter um volume menor, né? Você fazer um trabalho um pouco mais ali, digamos... Personalizado. Né? Você não tinha uma agência por trás. Mas não era muita coisa de diferença, né? E eu escolhi você muito por causa daquele dia de gravação. E foi aí, galera, que em abril de 2022... nós começamos a postar o nosso primeiro dia nossa primeira gravação e a gente explodiu no TikTok. 18 milhões de visualizações em menos de uma semana. Foi incrível, né? Eu lembro que a voz até embarga, hein, mano? Senti, hein? Foi incrível. Mano, eu lembro que eu vi o resultado no TikTok e eu mandava pra esse cara, eu falava, mano, olha o nosso vídeo, como é que o nosso vídeo tá, irmão? Olha o que tá acontecendo, cara. É um negócio inacreditável. E assim, pra quem entende um pouquinho de mídia e tal, acho que foi um começo ali de um cross-mídia que a gente fez, né? Se não me engano é esse o nome, onde você joga um conteúdo, um seguidor de uma plataforma pra outra, né? E foi ali que começou a pingar muito seguidor do TikTok pro meu Instagram. Né? E foi ali que começou, a minha conta começou a bater 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil... E não para de crescer. E não para de crescer. E o nosso conteúdo bombou no TikTok. E a gente começou a colocar os vídeos no Instagram. Na época a gente não tinha muito seguidor. O Instagram é uma mídia que demora um pouco mais, né? Pra você ter um resultado. E a gente começou a ter muito resultado também no Instagram. E tamo aí, cara. Gravando conteúdo já tem mais ou menos 1 ano e meio. Mais ou menos, né? Desde abril do ano passado. Desde março de 2022, né? Já tem 1 ano e meio. Aproximadamente um pouco mais de 1 ano e meio. Isso, né? E a gente começou a fazer gravações seriadas a cada mês e meio, a cada mês. A gente tá um pouco mais devagar agora, né? Pela vida do Wellington, pela minha vida. Mas a gente tem aí quantos vídeos já gravados aí em alta definição, vídeos produzidos, vídeos com direção. Tem já uns 80? Deve ter mais ou menos 80 vídeos. Aproximadamente. Porque o que acontece? Na verdade, o foco... Por isso que o Fábio fala da questão da direção. É porque, na verdade, o meu foco sempre foi o resultado. Não tô falando... Aí fala assim, é um pouco mais caro, porque é personalizado. Por quê? Porque eu me preocupo com o seu resultado. Isso aí, mano. Né? Então, eu sempre me preocupo com o resultado. Não é com o dinheiro que eu vou ganhar. Isabel, não é o dinheiro, é o resultado. Só que para que eu possa parar e pensar nisso e trabalhar em cima disso, eu preciso parar tudo. E tá focado no seu resultado. Claro. Quando a pessoa parte para uma agência, às vezes, isso que é um grande problema, ele entra como um número. E muitas vezes ele é um pequeno. O Fábio tinha... 3 mil seguidores. 3 mil seguidores. Aí o cara olha... Hoje, uma agência vai querer ele fácil. Porque o Fábio hoje se vende sozinho. Aí qualquer agência vai querer ele, vai bajular, vai... Ai, não te dou o mundo, tapete vermelho, entende? Mas quando você tá lá no início, você não tem número, as pessoas... Você entra lá como um número. Então, pouco importa. Só mais um. Você é só mais um. Só mais um ali. Inclusive, eu acabei de fechar uma parceria...
né? Vou começar agora em janeiro, né? Tô contando em primeira mão aqui, né? Eu tô com uma parceria agora com... É lindo isso. Tô com uma parceria agora com a MSD, né? Uma indústria que já trabalha comigo já tem muito tempo, uma indústria que eu confio muito. A gente vai começar agora no Instagram, agora em janeiro. Eu tô muito animado, né? Não vou forçar a barra para falar sobre nenhum produto que eu não confio. Vou falar sobre coisas que eu já uso já tem muitos anos. Vou falar sobre situações que eu já confio, que eu já uso há muitos anos. Uma palhazinha tô muito para animado. 2024. Não é só isso que vai acontecer em 2024. Vamos deixar isso pro final. Vamos deixar isso pro final. É que ela tá querendo... Calma, vamos deixar pro final. No final a gente vai falar sobre o projeto 2024. Eu só quero pegar esse gancho aqui rapidinho para falar isso. O projeto Dr. Pug, ele começa de uma forma muito natural. Ele se desenvolve de uma forma muito natural. Todo o trajeto que a gente já falou até aqui aconteceu de forma natural. Sim, inclusive mandar um grande beijo, um abraço para Luziane, jornalista. Fez parte de toda a evolução do projeto junto com você, né? Vocês dois foram os grandes pilares dessa construção. Tem muita gente, eu acho que a Luziane teve um peso muito grande. E mandar um beijo especial para ela aí. Trabalhou bastante no e-book junto com você, né? Então, fez o e-book junto comigo. Super. Então, assim, toda essa trajetória, ela veio natural. Ela veio sendo contribuída por Dona Isabel, pelo Wellington, por várias pessoas, né? Várias pessoas, o Hoffman também, gestor de tráfego, e entra Sérgio Lobato e tantos outros que fizeram parte dessa caminhada. O Márcio Medeiros, um abraço, Marcião. E o que acontece? O que a gente percebe que todo esse crescimento ele foi muito natural. Até eu assumir o nome Dr. Pug, e aí você vai... Apesar de ter uma estratégia digital, que a gente vai falar no futuro mais sobre isso, mas tudo aconteceu de forma muito natural. Então, para você, veterinário, que pensa assim, um dia eu quero ser um Dr. Pug, a gente não pode esquecer de uma coisa. É ser genuíno. É valor. É responsabilidade. E quando a Dona Isabel aqui falou que ele se junta das pessoas, é porque ele se junta de pessoas que são responsáveis com resultado. Entendam isso. Se você está buscando uma agência porque ela vai pagar alguém para ser teu seguidor, se ela vai criar uma situação... Cara, não faça isso. Isso não é genuíno, isso não é real, isso não vai dar certo. Eu concordo com você. Eu nunca comprei nenhum seguidor. Nunca comprei nenhum seguidor. E jamais era para comprar mesmo, porque isso é o maior erro que você pode tomar. Porque eu acredito no resultado de um trabalho feito com responsabilidade e genuíno, de verdade, de verdade. Você dedicado àquilo, você vai trabalhar muito mais, vai se dedicar muito mais. E por isso que vai ser um trabalho mais caro, por isso vai ser um trabalho mais personalizado. Mas é porque você precisa transformar isso em verdade. Sim. Né? Então, agora vamos lá, vamos voltar. É a parte que eu tô mais ansioso para falar, que essa parte é muito boa. Aí, bom, entramos, Dr. Pug começa, a mídia social começa a crescer, e aí Dr. Pug começa a entrar pro mundo, né? Pro mundo, que eu digo porque Dr. Pug hoje, se vocês não sabem, já atende São Paulo, tem agenda, tem Curitiba, tem agenda para Minas, não tem? Tem agenda lotada para Minas. Recife. Tem Recife. Gente, Brasília. Assim, é incrível. Tamo... Fala um pouco sobre Quero muito no Pará, momento. Quero muito em Manaus. Fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre esse momento agora. Assim, tem mais ou menos 1 ano que eu comecei a viajar para São Paulo. Isso começou no meu Facebook, Fábio da Fonseca, 8 anos atrás. Galera pedindo para eu ir para São Paulo. E eu achava que isso era uma loucura. Achava que isso nunca ia acontecer. E aí, 1 ano atrás, mais ou menos, eu vislumbrei essa possibilidade. Eu atendi durante 6 meses no maior hospital da América Latina, no Hospital Veros, lá em São Paulo. E eu comecei meu projeto em São Paulo, lá no Hospital Veros, né? E, cara, é alucinante, Wellington. É uma coisa de louco, cara. Chegar em São Paulo e ver o carinho das pessoas, né? Ver as pessoas... Carinho, Fui eu que comecei a agendar as primeiras consultas. Sim, quando eu te convidei para ser minha secretária, Dr. Pug. Sim, e quando eu achei que eu tinha uma certa dificuldade, que eu também te procurei
como é que eu falaria com esses paulistas, né? Se eu tinha que ter uma técnica ou uma metodologia diferente. Você falou, não, é só acolhimento. É a única coisa que eles querem, é colinho. E esse projeto começou, então, em julho de 2022. Eu fui a primeira vez para São Paulo. Eu atendi 4 pacientes. Menos de uma semana ele lotou a agenda. Eu atendi 4 pacientes na primeira vez que eu fui, né? Não fiquei com a minha agenda lotada nessa vez. Eu atendi 4 ou 5 pacientes. E aí eu divulguei que eu tinha ido pra lá. E aí, para o mês de agosto, a minha agenda lotou. Eu marquei 15 novos pugs, né, para atender em São Paulo. E aí a coisa começou a ganhar uma proporção absurda. Minha agenda desde então está lotada. Toda vez que eu vou, eu atendo de 12 a 15 pugs. Toda vez que eu vou para São Paulo. Meu projeto com o Veros acabou. Eu comecei atendendo na clínica Renalvet, lá em São Paulo. Agradecer ao Dr. Márcio, Agradecer ao Dr. Márcio, agradecer a minha amiga Marcela, que fez essa ponte, esse contato, né, lá com a Renalvet. E eu me sinto em casa um dia na Renalvet. Fiquei um pouco triste do meu projeto no Veros ter encerrado. E hoje em dia eu entendo por que ele se encerrou, porque tinha um futuro lindo pela frente para mim na Renalvet, né? E eu fui muito bem acolhido. É uma clínica com um pouco mais de personalização, né? Um pouco mais parecido com o que eu faço na minha clínica. Então, acabou dando tudo certo, né? Eu atendo hoje em dia em São Paulo 1 vez por mês. Fico 3 dias seguidos. A próxima data que eu vou agora não sei se esse podcast vai ser postado antes ou depois, mas vai ser dia 26, 27 e 28 de dezembro. E agenda sempre lotada, clientes muito satisfeitos, clientes que indicam clientes, né? E tem uma lista de espera aí de 40 e poucas pessoas esperando essa consulta. Então, eu queria te perguntar, eu não sei nem se é para esse lado que o Wellington vai levar a gente. Mas você já foi reconhecido na rua? Porque eu fui. Eu fui. Não, é muito louco. Eu tava uma vez andando... Posso falar sobre isso? Pode, vamos falar. Eu tava uma vez, já que você perguntou, eu tava uma vez andando do hotel pra clínica que eu atendo lá, Wellington. E eu tô andando, aí uma moça parou o carro e abriu a janela e falou, Dr. Pug? Aí eu falei, eu sou muito sua fã, eu acompanho você no Instagram direto. Aí saiu do carro, né, uma BMW, saiu do carro e veio me abraçar, tirou foto comigo. Que né? Maravilhoso. Pediu uma carona, não? Eu tava do lado da clínica, já tava chegando. Já pedia logo a carona. E aí a gente tem muitas histórias pra contar, porque esse projeto realmente está explodido de uma forma que eu não consigo mensurar aqui pra vocês. Talvez a gente contando algumas histórias, vocês consigam entender. Conta como é que foi essa história tua na rua com esse projeto Dr. Pug. Eu tenho uma também. Então, eu fui tomar um café da manhã aqui no supermercado Zona Sul, na Barra, né? E tô lá na fila, fazendo meu pratinho, eu e meu marido, e uma senhora passou e falou, você é Isabel, mãe do Dr. Pug? Falei, sou eu mesma. Eu adoro ele, eu sigo vocês são uma família linda, tal. E por incrível que pareça... Isso é inacreditável. Nesse mesmo dia, eu já estava na areia da praia, né? E tinha levado a Gaia, que é a Bulldog francês. E veio mais uma pessoa, né? Mais uma senhora, e falou, essa aí não é a Gaia? Uma das filhinhas do Dr. Pug? Eu falei, eu tive que gravar e mandar pra ele, né, Fábio? Não. Isso porque não é ele, sou eu que sou coadjuvante ali, né? Volta e meia aí ele tá me filmando, eu fico às vezes até aborrecida com ele, porque eu não tô preparada pra vocês, né? Em especial, e ele abre a câmera e filma, e então... Fábio é desses. Exatamente. E eu tô sendo conhecida na rua. Teve uma situação que me chamou muita atenção. Eu sou pescador esportivo, é o meu maior hobby, né? Eu tenho que contar uma história dessa também, tá? Conta, de reconhecimento. Daqui a pouquinho você conta. Um minutinho você conta. Conta Eu não quero esquecer essa. E eu tava em Manaus, eu tinha acabado de voltar de uma pescaria, eu tava com meus amigos sabem um pouco da minha trajetória na internet e tal, eles sabem que eu tenho uma certa visibilidade. E eu tava conversando com eles no saguão do shopping. Cara, um rapaz tocou no meu ombro. Dr. Pug, é engraçado que é sempre assim, né? Tipo, Dr. Pug é sempre desse jeito. É assim. E eu falei, oi, meu amigo. Cara, eu sou muito seu fã, não acredito que tô te encontrando aqui em Manaus. Cara, me deu um abraço, tirou foto comigo. Muito legal. Cara, eu tava em Manaus, cara. Manaus, isso é uma coisa inacreditável. Cara, meus amigos ficaram rindo de dar gargalhada, tipo assim, em choque. Sabe assim, sabe? Sou amigo de um cara famoso. Cara, isso é muito doido. A minha ficha acho que nunca vai cair em relação... E a tua história, como é que foi, Não, cara? a minha foi... Depois tu conta da pós-graduação. Eu fui gravar numa empresa
Agora eu lembrei que eu tinha pensado nisso. Eu falei, gente, eu tenho que lembrar onde foi exatamente. Eu fui gravar numa empresa, montei toda a estrutura e tal. E aí uma pessoa da empresa se aproximou de mim. E aí ele falou assim, legal, né? 4K, né? Não sei o quê. Aí começou a conversar ali e eu não tinha entendido, né? Porque é curiosidade, às vezes acontece. Aí o cara virou e falou assim, não é você que faz os vídeos do Dr. Pug? Gente, isso parece muita mentira, mas não é mentira, eu juro, de verdade. Eu fiquei assim muito surpreso, porque eu não apareço tanto nas mídias, mas o Fábio de vez em quando me coloca ali, né? Sim, nem sempre avisado. Sim, exatamente. No dia desse eu tava... tô agachado ali, mexendo com alguma coisa, ele vai... Tom. Aí beleza. Mas também ajuda a promover, é ótimo, a gente sempre agradece. E aí... Mas foi incrível, porque... Fala isso, vou fazer um stories aqui agora. Vai, eu sei que vai. Mas exatamente isso aconteceu. Então, assim, de fato, quando eu falo que é a nível Brasil, com certeza, e talvez a nível mundo, não é... Entendeu? Não é puxando sardinha pra lado nenhum, mas é porque de fato é uma autoridade. E assim, irmão, eu tenho uma história pra contar da minha pós-graduação, que é um negócio inacreditável. Inacreditável. Quando eu entrei na minha pós-graduação, no 3º módulo, eu tô fazendo pós-graduação em pneumologia, me formo agora esse ano. Tô muito orgulhoso de estar me tornando pneumologista veterinário, né? Os pugs, eles têm essa dificuldade respiratória, eles são cães braquicefálicos, eles têm dificuldade em termorregular o organismo dele, talvez seja a peculiaridade mais importante da raça Pug. E eu fui estudar pneumologia por causa da necessidade que eles têm, né? Deu como veterinário de Pug entender dessa parte, né? E quando eu cheguei na minha pós-graduação, uma menina, né? A Aline, a doutora Aline, um beijo Aline, veio me abraçar. Eu não acredito que você tá aqui. Eu sou muito sua fã, eu acompanho tudo seu. A Aline é uma veterinária de Curitiba, que tinha até pouco tempo atrás 3 Pugs, os 3 Pugs dela vieram a óbito, ficaram velhinhos e tal. E a Aline já seguia o meu trabalho, cara. Olha que coisa louca, irmão. E ela veio me abraçar e ela, né, ficou muito feliz de eu virar colega de turma dela, né? Essa foi uma primeira história. Agora, quando eu fui fazer estágio em Curitiba com a minha professora, a gente saiu um dia pra tomar ela tomar uma caipirinha, eu tomei também uma caipirinha, e a gente comeu alguma coisinha junto, né? Eu, a estagiária que estava comigo, a doutora Maria, e a minha professora e um amigo dela. E quando a gente tava indo embora, olha que loucura, a minha professora, a Mariana, um beijo, Mari, ela é muito exigente, ela é muito séria, ela é muito compenetrada, né? E assim, tá conquistando um pouco da amizade dela, pra mim é uma coisa muito importante, né? Muito legal, porque eu sempre tive essa distância, né? Tipo, minha professora, né? E esse dia ter saído com ela foi muito legal pra mim. E quando a gente tava indo embora, irmão, ela pegou o celular e falou, olha aqui, Fábio, uma amiga dela, amigona dela de infância, mandou um áudio pra ela dizendo, eu não acredito que você tá com o Dr. Pug, eu sou muito fã dele. Cara, e a minha professora me mostrar o celular dela com uma mensagem de uma amiga dela. É muito legal. Cara, eu fiquei louco, Wellington. Você vê que eu não esqueço, irmão. E aí, nessa mesma semana, eu fui atender com a doutora Pietra, que também é da equipe da doutora Mariana, lá no Hospital Cleanvet, lá em Curitiba, que eu tava fazendo estágio obrigatório da pós. E a Pietra chegou pra mim e falou assim, nossa, Fábio, tem uma amiga da minha mãe que é muito sua fã. Eu falei pra ela que tô aqui com você, ela ficou louca. Aí eu falei, deixa eu mandar um áudio pra ela. Aí mandei um áudio, oi minha amiga, tudo bom? Luciana, se não me engano o nome dela. Oi Luciana, tudo bom? Um beijo grande, obrigado por você acompanhar meu trabalho e tal, não sei o quê. Então assim, cara, cada vez mais, né, a gente percebe com situações práticas, com histórias práticas ali de pessoas que já... a doutora Elaine também, eu tava almoçando na pós-graduação, sexta-feira agora passada, e a Elaine falou, nossa, Fábio, tem uma pessoa que trabalha na minha creche para cachorro que é muito sua fã. Eu mandei foto sua aqui agora, ela ficou doida, que ela acompanha seu trabalho direto. Aí eu peguei o telefone, mandei um áudio para ela também. Então tá cada vez mais acontecendo esse tipo de situação, né? E eu fico assim, eu recebo tudo isso, gente, com muita humildade, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós vamos ser comidos pelas mesmas minhocas. Ai, deixa isso para um outro momento. Então, assim, eu não... Sinceramente, eu não quero deixar nunca essas situações crescerem na minha cabeça, né? Mas eu fico muito lisonjeado, eu recebo com muita humildade. Sim. E eu fico muito lisonjeado de estar vivendo isso, sabe? Bem humilde. Eu gostaria de lembrar de novo da época que eu tinha as minhas fãs que mandavam cartinha pra mim, te amo, Fabinho, lá atrás. Irmão, eu nunca imaginei que a medicina veterinária iria me fazer sentir esse gostinho novamente. Porque é uma coisa que eu sentia quando eu dançava, né, de ter fãs, e o projeto Dr. Pug me fez sentir isso de novo, cara. E eu sou muito grato,
né? Eu sou muito feliz, muito lisonjeado de estar vivendo isso, sabe? E tá solteiro. Podem acreditar. Tá solteiro, hein? Tô sentindo por enquanto. Tô sentindo uma cobrança. Eu tô sentindo uma cobrança. Tudo bem. Vamos fazer um corte aqui. A gente já tá se caminhando pro fim, porque afinal, já temos quase 2 horas aqui. E eu acho assim, esse é o momento de a gente falar. Primeiro eu quero fazer uma observação que isso que você está sentindo, o calor, é um retorno de um trabalho bem feito. Ponto. Né? Se você não fizesse a diferença na vida das pessoas, as pessoas não o reconheceriam dessa forma. Então, esse é o ponto. Acho que o ponto é esse. E o ponto, irmão, justamente... E se sentir feliz por esse reconhecimento é natural. Sim. É importante, porque ele é uma gasolina. É uma gasolina. E da onde que vem isso, mano? Vem de eu perceber essa grande diferença entre o amor que as pessoas sentem pelos cães da raça Pug, pelos cães, e a diferença grande de conhecimento que elas têm sobre essa raça. Então esse projeto, a base desse projeto, o cerne desse projeto é esse. Tentar diminuir um pouco essa diferença de conhecimento. E eu acho que esse reconhecimento que as pessoas têm comigo é sinal de que eu tô no caminho certo e de que elas reconhecem o poder dessa divulgação de conhecimento, dessa divulgação de macetes, dessa divulgação de dicas, né, de estratégias para você ter um pug mais saudável. Eu acho que o cerne desse projeto é esse, o cerne da gravação dos nossos vídeos é esse, e é o cerne desse podcast também, desse Pugcast que a gente vai levar daqui para frente. É só uma apresentação de tudo, como tudo começou, né? Então, mas tem muita novidade para 2024. Então, era isso que eu queria. Então, como a gente está caminhando para o fim, falar um pouco que esse projeto de podcast, na verdade, é um grande fechamento desse ano que foi maravilhoso. Né? Eu acho que 2023 fecha de uma forma muito positiva. Foi a sua especialização agora, mais uma vez, o estudo que sempre fez parte desse projeto, né? E toda essa premiação do reconhecimento, do número de seguidores que não para. Cada vez que eu olho, eu falei com ele 172, ele falou, não, 178. Então, assim, daqui a pouco, provavelmente agora vai estar... sei lá, 180, 200. 200, eu não sei. Quando for estamos chegando lá no 200. Então, assim... Mas não é pelo número, né, Wellington? Não, nunca. Não é o número. O número é representativo. Mas, é isso, né? O número é o reconhecimento. O número é o reconhecimento que as pessoas têm por aquilo que você vem fazendo. Graças de muita dedicação, de muito empenho. Determinação. É todo dia tá lá se preocupando. Esse cara trabalha... 16 horas por dia. É isso aí. Eu falo, Fábio, chega. É isso. Relaxa um pouquinho, descansa. Não. Tem que postar no certa hora. Dona Isabel, tá na piscina. E tá gravando conteúdo. E tá gravando, e tá fazendo, e tá pensando, e tá com o telefone na mão. E quando não... Eu que sei, meia-noite, 1 hora. E quando não, Wellington, ele está... estudando. É isso aí. O tempo todo. É porque eu faço o que eu amo, sabe? Assim, eu faço o que eu amo, a realização de um sonho a cada dia pra mim ser médico veterinário. A gente acabou não falando, mas desde que eu sou pequenininho, que eu tenho 5 anos de idade, eu digo que eu quero ser vet, eu nunca mudei a minha opção, né? Então eu realizo um sonho a cada atendimento que eu faço, a cada vídeo que eu posto. Eu tô realizando um sonho hoje. Quero agradecer ao meu irmão Wellington por ter feito essa arte ontem à noite. Né? Ficou lindo, eu tô apaixonado. Então, assim, eu curto muito cada detalhe, sabe? Eu realmente tô muito feliz de estar vivenciando isso tudo, de estar aqui hoje trocando essa ideia com vocês. E pra mim, é a realização de um sonho realmente a cada dia. Então vamos lá, agora o fechamento. 2024. Então... O que vem pela frente? Então, muitos desafios, né? E ainda não tem data. Vai sair do papel, eu acho que hoje. Será que vai sair do papel hoje? Não sei do que você tá falando. Ai, olha... Ela vazou pra mim off aqui. Pois é. O grande interesse e vontade de vir com um Dr. Pug aqui pra Barra. Vai acontecer agora em 24. E eu tenho fé em Deus que vai nos ajudar. E você vai ter um consultório lindo, maravilhoso, para dar continuidade ao seu trabalho e atender novos clientes, novos puguinhos aqui mais pertinho de casa.
Se tornou um sonho nosso, já tem mais ou menos 1 ano que a gente vem sonhando com isso, né? Abrir um consultório, né? Não um consultório expandindo aí a nossa marca CMVP, que é a nossa clínica, mas um consultório Dr. Pug, né? A gente tá com esse sonho. Vamos ver se Deus abençoa a gente, né? E a gente consegue cumprir esse sonho. Tem outro projeto também que vai rolar agora em 2024 e o Wellington vai estar comigo nessa, que é, na verdade, o cerne desse projeto Dr. Pug, além da produção de conteúdo grátis para vocês, né? Para vocês compartilharem bastante, para fazer realmente a diferença na vida de quem tem Pug de forma totalmente gratuita, a gente fazer um curso, né? Um curso para mamães e papais de Pug, né? Então, é um projeto que eu tenho um carinho muito grande, é um projeto que vai sair do papel agora em 2024. O Wellington puxa muito a minha orelha em relação a isso, né? A gente falou um monte de qualidade minha, mas um dos meus defeitos aí é a questão de organização, é a questão de colocar no papel, de estruturação, né? Um grande dificuldade que eu tenho, né? Então, eu vou me esforçar bastante para conseguir vencer essa dificuldade em relação a esse curso. É um curso que a gente vai fazer vídeos médios, nem muito demorados, nem muito curtos, vamos direto ao ponto. E a gente quer ensinar vocês a escovar o pelo, né, com uma gravação bem profissional, com a direção do Wellington. A gente quer ensinar vocês a dar banho no Pug, a gente quer ensinar vocês a escovar os dentes. A limpar o ouvidinho. Quer ensinar a limpar o ouvidinho, a gente quer ensinar a cortar a unha. De uma forma bem didática, de uma forma bem profissional, né, com set de gravação bem profissional. A gente quer gravar aula teórica, a gente quer gravar aula prática. Então, a gente tá programando esse projeto para agora, né? Agora, em 2024, a gente vai começar a viajar ao Brasil, né, de uma forma mais intensa. Eu vou em Recife esse ano, eu vou Minas, em BH, né, eu quero Brasília. Ir em Campinas, de Brasília. Brasília já tá mais adiantado, né, porque eu tenho uma cliente lá chamada Ana. Um beijo, Ana. Talvez seja a seguidora mais assídua que eu tenho hoje em dia, mais presente, manda mensagem para mim todo dia, eu converso com ela. É uma seguidora de Brasília, tem um puguinho, e ela quer porque quer que eu opere, faça a castração do pug dela, e eu vou para Brasília para castrar o pug dela. E vou aproveitar e vou atender outros clientes de Brasília também. Eu fico brincando que ela é um imã, que tá me levando mais rápido para Brasília, né? E eu tenho outros imãs também em outras cidades do Brasil. E eu vou levar o projeto Dr. Pug pelo Brasil, é uma realização de um sonho para mim. Eu quero muito levar o projeto também para Manaus, para o Pará. Né? Manaus é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, eu vou muito para pescar em Manaus. Eu vou agora no carnaval, passar mais um carnaval lá em Manaus pescando. E eu quero muito levar esse projeto pelo Brasil. E tem esse projeto agora também do Pugcast, né? Que a gente vai convidar algumas pessoas bem especiais. Vou convidar médico veterinário, vou convidar seguidores, vou convidar clientes. Minha mãe vai ser minha co-host, né? Em alguns desses podcasts. Eu quero convidar colegas veterinários. Mas o que a gente tem para fazer agora em 2024? Nossa, e chega, né? Porque E aí, né? Essa questão da minha aposentadoria, eu tô livre só para fazer, só para acompanhar, só para orientar, só para pesquisar e sempre ver e achar o que for melhor para vocês. Então é isso. Eu acho que agora a gente está chegando de fato pro fim, olhando ali para aquela câmera central. Dizer para vocês que isso aqui é o início, né? É o fim de 2023 que a gente está falando aqui e o início de 2024. Muita coisa que vem pela frente. E, cara, eu tenho certeza que vai dar certo. Que quando você fala das suas dificuldades, a gente sabe que as suas dificuldades é porque tudo que você faz é com muito empenho, de fato, é com muito profissionalismo, com muita responsabilidade. Então, ele vai sair no tempo certo, na hora que tiver que sair e para ser como as pessoas merecem. Pessoal, eu queria agradecer aqui o convite também de participar. Claro. Eu fiz questão. Ele me tirou de trás das câmeras. Se mostrar agora lá, não tem ninguém operando. Espero que esteja tudo muito bem. Deixa eu mostrar aqui. Depois você publique se em algum lugar. Vou mostrar agora aqui, gravando o podcast. E é isso, fui intimado a participar e é sempre um prazer participar de um projeto genuíno, um projeto que tem muita verdade imbuída, que tem a presença da Dona Isabel, que é mãe, mas é uma empresária, é uma pessoa super dedicada. Meu grande amigo Fábio, né, que é essa pessoa incrível que todo mundo conhece e admira. Eu sou um admirador também. Irmão, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço. E pessoal, assim, vamos dar prosseguimento nos episódios. Eu não
tenho ainda uma programação de quanto episódio vai sair por mês, mas eu me comprometo de fazer um conteúdo aqui um pouco mais aprofundado, um conteúdo onde eu vou estar batendo papo com algumas pessoas que têm grande interesse sobre a raça Pug. Esse podcast é para amante de Pug mesmo, é para quem é louco pela raça. A gente vai tentar desvendar alguns mistérios da raça aqui, contar histórias, né? A gente pretende fazer um podcast aqui com a Meg, já combinei com o Wellington, né? A gente vai tentar dar um jeito aqui, né? Escovar bastante ela para não cair pelo nesse carpete aqui. Ontem eu escovei, que eu achei que eu ia trazer hoje, mas achei melhor não trazer. Eu quero trazer a Meg para fazer um podcast só falando da história da Meg. Tem muita coisa legal pra gente fazer juntos aqui. Eu quero aproveitar e convidar vocês a me seguirem no Instagram, Dr. Pug, né? Por extenso, DOUTORPUG. No TikTok também, né? No YouTube, vocês já estão aqui no YouTube, né? No meu canal Dr. Pug. Tem muita coisa legal para vir pela frente. Eu quero cada vez mais diminuir essa diferença grande, né, entre um amor extremo que a gente sente por essa raça e a falta de conhecimento. Vejo muitos pugs sofrendo com problemas de saúde, problema de pele, problema de ouvido, problema nos olhos, problema em diversas situações que poderiam ser prevenidas apenas com manejo e com rotina. Então é disso que se trata o meu conteúdo, né? E eu estou muito feliz de estar representando essa raça pelo Brasil. Quero deixar registrado aqui que não é uma raça que deve ser extinta, não é uma raça doente, não é. Justamente esse é o ponto. Quando a gente trata do Pug como ele precisa ser tratado, né, de uma forma específica, a gente consegue ter um cachorro saudável. Né? Então esse que é o grande ponto. Eu quero aqui defender a raça. Eu acho sim que a gente tem que melhorar a raça, fazer cruzamentos mais planejados, tentar cruzar um puguinho que tem mais biquinho, mais focinho com outro puguinho que tenha biquinho e focinho, né? Tentar evitar cruzar pugs que tem muito problema de pele uns com os outros, né? Então são algumas questões de melhoramento genético que a gente pode fazer para ter cães que respiram melhor, para ter cães que têm uma qualidade de vida melhor. E eu acredito muito que isso é possível porque eu tenho muitos pacientes que são saudáveis. Tenho milhares de pacientes que são saudáveis, milhares de pacientes que não são pacientes doentes. Então eu acho que eu sou a prova real, né, de vivenciar isso na minha rotina, que é possível você ter um pug saudável. Tá aí a Meg, que não me deixa mentir, uma pug de 13 anos, que é super saudável, né, uma pug de 13 anos que tem boa qualidade de vida, que corre, que pula, que nada, né? Então a Meg é a maior prova disso. É verdade. Pessoal... E agradecer, né? Obrigado pelo convite. Obrigado, mãe, por você ter vindo. Eu acho que foi maravilhoso. Foi. Não tinha como ser uma convidada diferente no primeiro episódio do que você. Obrigado pelo convite. Obrigado, Wellington. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Tchau, Obrigado. pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo. Até o próximo Pugcast. Valeu.